Olá, boa noite, bem-vindos à minha live. Eu estou à espera que a Tainara peça-me o request para eu a aceitar. Então, o tema da live vai ser sobre a autoestima e o amor próprio depois de uma relação falhada. Ela está no Brasil e eu vivo em Manchester e conhecemos-nos através do Instagram. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, participarem na live, estejam à vontade. Ups. Olá, boa noite, tudo bem? Já aqui está ela. Tainara, tens que pedir para participar, sabes como é que se faz? Boa noite, obrigada por estarem presentes. É muito importante para mim poder passar um pouco daquilo que Deus tem me ensinado ao longo desta caminhada e trazer a Tainara para também nos ensinar, é algo muito maravilhoso. Ok. Oi, Oi, lindeza. olá, tudo Tá me bem? ouvindo? Estou a ouvir. Então tá bom. Deixa eu só Olha, posicionar aqui. tá? Quando estiveres pronta, diz. Eu acho que com fone tá melhor para não dar retorno da ligação. Estás-me a ouvir bem? Aqui também eu tô ouvindo bem. Será que o pessoal tá ouvindo bem? Vocês estão a ouvir? Aguardar um pouquinho para ver se alguém manifesta aí na live. Olha, obrigada por participares na live. É um prazer para mim. O prazer é meu, Mafalda. Que- Foi um Quero convite honrar a enorme. Deus pela tua vida, de ter sido tão disposta, tão amável. Muito obrigada. Eu também honro a Deus pela sua vida, por esse encontro, né? Por essa oportunidade de estarmos juntas, para poder falar um pouquinho do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Olha, só te queria pedir para podermos orar um pouco, para entregarmos esta live a Deus e para ser o Claro, direcionamento dele, sim. tá? Deus Pai, obrigada por podermos estar na tua presença aqui Sim, nesta live, Senhor. Pai. Nós queremos te pedir Obrigada, que tu Pai. tomes o controle, que não seja eu, que não Sim, seja a Jesus. Tainara, mas que sejas Amém, tu, Pai. Senhor. Que Verdade, alcances Senhor. as vidas que tens para alcançar, Pai. Que tragas até aqui Amém, as pessoas Jesus. que tu queres trazer, Pai. Que tu possas Amém, crescer e Senhor. nós diminuir. Em nome de Amém. Jesus, Em amém, nome de amém, amém. Jesus. Amém. 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 Então, eu gostaria de te perguntar, qual é a importância da autoestima e do amor próprio na vida de uma mulher? Tá. O amor próprio e a autoestima, no meu ponto de vista, né, é o que nos faz levantar, é o que nos faz seguir adiante. O amor próprio, ele é a raiz da autoestima, né? Sem o amor próprio, a gente não vai ter autoestima. Um anda casado com o outro, né? Vamos dizer assim. Então, para a gente conseguir confiar em nós, termos uma autoestima, a gente precisa se amar, ter o amor próprio, né? Então, foi através de buscar pelo amor próprio, de descobrir quem eu era, de gostar do que eu via quando eu olhava para dentro de mim, de saber que algumas coisas precisavam ser moldadas, eu fui então construindo o meu amor próprio, né? Então eu acho que o amor próprio ele tem uma importância muito grande para que a gente consiga ir além, para que a gente possa confiar na gente, para que a gente possa saber como a gente reage, como é os nossos comportamentos, o que a gente pode melhorar. E é através do amor próprio e da autoestima que a gente consegue se redescobrir, né? Sabendo quem a gente é, principalmente na presença do Senhor Jesus. Amém. E uma coisa é que o amor, ele é uma decisão. E o amor próprio também é uma decisão. Nós temos que nos decidir a amar. E às Exatamente, porque se vezes, nós pode estamos à falar. espera que os outros nos amem. Só que tudo começa dentro de nós, de dentro para fora. Nós não podemos esperar algo de alguém se nem nós sentimos isso por nós. Exatamente, porque como que a gente vai amar alguém ou ser amado por alguém se nem a gente se ama? Se a gente não se aceita, se a gente não se valoriza? Não tem como a gente querer ter um amor
se a gente não sabe amar, se a gente não sabe quem nós somos, se a gente não se ama e não se aceita como a gente é. Então, para a gente ser amada numa totalidade, né, em excelência, como nós merecemos, a gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa primeiro se amar, para poder ser amada e para poder amar o próximo. Amém. E eu quero fazer uma pergunta: como é que nós podemos reconstruir esse amor que um dia se perdeu? Ou então até que um dia nunca existiu? Exatamente. Muitas das vezes ele nunca existiu, ou às vezes a gente se perde ele por priorizar outras coisas da nossa vida, né? Por priorizar pessoas, por priorizar coisas, por querer agradar outras pessoas, a gente se perde da gente mesmo. Então, eu descobri que eu podia ter esse amor próprio por mim, que eu podia me amar, que eu podia me aceitar, a partir do momento que eu comecei a me priorizar. Eu parei de querer agradar o outro e passei a agradar a mim. Eu parei de viver em função do outro e passei a viver em minha função, em fazer por mim, em me priorizar, em cuidar de mim, tanto da saúde, quanto no físico, quanto no emocional. Ter um equilíbrio, né? Buscar o meu equilíbrio foi aonde eu me encontrei, foi aonde eu busquei esse amor próprio, que eu consegui ter a minha autoestima. Foi linkando uma coisa na outra, porque os dois andam juntos, né? Um é interno, o outro é externo. Então, eles precisam caminhar juntos. E aí, eu comecei a me priorizar. Eu aprendi a dizer não para o outro, a falar, não, agora não. Eu comecei a me amar. Eu comecei a parar de dar importância para aquilo que o outro pensa, para aquilo que o outro fala, para aquilo que o outro acha. Né? Se uma vez eu errei, eu não sou o meu erro. Eu sou quem eu sei que eu sou, principalmente na presença do Senhor. Porque Deus, independente da gente errar ou não, Deus quer a gente se consertando, né? A gente se arrependendo diante dele. E é aí que ele nos reconstrói. E quando a gente se permite ser reconstruída, ser moldada, sabendo que a gente falha, sabendo que a gente erra, que algumas coisas precisam ser melhoradas, algumas atitudes, algumas reações, alguns comportamentos, a gente então vai se reconstruindo e se descobrindo dentro do amor próprio e da autoestima. Porque se a gente não tiver no ponto principal, né, da nossa vida, claro que no pedestal tem que estar Deus, mas se a gente não for o foco principal da nossa vida, a gente foca todos ao nosso redor e esquece da gente mesmo. E a gente dá aquilo que tem, não é? E às vezes a gente Exatamente. dá tanto, diz tanto sim, 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 sem querer dizer que não, e quando se dá conta já demos tudo o que tínhamos para dar de nós e já não resta para nós. Por isso a Exatamente. importância de voltar lá atrás e nos redescobrirmos. Isso aí. Fazer, E dar... até mesmo ressignificar muitas coisas, né? Porque algumas coisas a gente traz desde a infância, não é somente de um relacionamento quebrado, de alguma frustração de agora. Talvez tem coisas que a gente traz lá da infância, que a gente precisa ressignificar. Um abandono, uma rejeição, entender o porquê que a gente talvez tem uma dependência emocional no outro, porquê que a gente depende tanto da opinião do outro, do que o outro diz, governar tanto a nossa vida. Por quê? Tudo tem um sentido, então talvez é algo lá atrás que a gente precisa buscar para ressignificar tudo aquilo ali e se encontrar com a gente mesmo. O problema é que hoje em dia nós não valorizamos as nossas dores. Nós sofremos e não Exatamente. deixamos passar. Nós temos um problema e a gente nem sequer pensa nele, a gente anestesia, como se ele nem existisse. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo sem a gente ver na nossa alma e acaba por vir várias coisas acumuladas. E depois chega a um Isso ponto que aí. começa a vir as depressões, as doenças, que os pensamentos suicidas. E não é algo que Sim, aparece de nada, é uma coisa que às vezes vem muitas vezes da nossa infância. exatamente. A gente vai carregando coisas que é mais fácil a gente olhar para o outro e querer fazer para o outro, cuidar do outro, do que encarar nós mesmos, né? Eu falo que no processo que eu vivi, o olhar para mim, o encarar a mim, foi a parte mais difícil. Encarar que eu achava que eu era uma super poderosa e falar, não, peraí, você é humana, você erra, você também falha, mas depende de você querer recomeçar fazendo o que é correto. Então, a gente tem que se conectar com a gente mesmo. É a gente olhar para a gente no espelho e falar, gostar do que você está vendo. É você falar com você mesmo, eu te amo, você tá linda. Né? Profetizar coisas boas sobre as nossas vidas no início do dia, por exemplo. Então, é algo que a gente vai fazendo para se reconstruir, para ter esse amor próprio, essa autoestima, né? Para seguir adiante. É confiando na gente, amando a gente, para a gente se priorizar, porque senão a gente não consegue se priorizar. E às vezes essa falta de amor próprio é uma prisão. A gente está Exatamente. preso, identificou o problema, eu não gosto de mim, eu não gosto do que eu vejo ao espelho, mas eu estou presa, como é que eu vou sair daqui? Isso aí, Qual é a outra porque solução?
E a gente começa, quando a gente está presa, a gente começa a olhar o outro, a querer ter o que o outro tem, a ser como o outro é, a fazer o que o outro faz. Só que às vezes, mesmo você tentando ser o que o outro é, fazer o que ele faz, não vai te trazer a sua autossatisfação. Porque cada pessoa é uma. Então a gente tem que aprender a gostar da gente. A gente olha pra gente, certas coisas podem não nos agradar. E o que que você pode fazer para isso? Então busca fazer para se tornar melhor, para se aceitar, para se amar. Agora, o que não tem como, né? O que tem como a gente corre atrás, o que não tem a gente tem que aceitar. Porque se a gente ficar em função de querer fazer o que o outro faz, em viver em função do outro, se anulando, achando que você não é uma pessoa que possa ser admirada, que possa ser reconhecida, porque o outro é e você não. Aí você nunca vai estar o quê? Satisfeito. E quando a gente começa a ter esse encontro, essa conexão com a gente mesmo, de se encarar, gostar do que você vê, você mesmo se animar, né? Se encorajar a seguir em frente, a resistir, a persistir e se descobrir, porque a gente se descobre como pessoa, como mulher, como profissional, como mãe, como filha, a gente se descobre em todas as áreas da nossa vida. E o que eu tenho para dizer é que essa jaula que as pessoas põem, a jaula está aberta. Só que é decisão individual Exatamente, de sair. Até exatamente, porque as pessoas, muitas vezes, quem está preso, não gosta que os outros sejam livres. Por isso a importância de exatamente. sermos individuais, de olharmos para a nossa identidade e acreditarmos Saber em quem nós mesmos. somos, exatamente. Sim. Saber quem somos, saber o seu valor, né? Porque é o que você falou, a jaula ela tá aberta. E muitas das vezes a gente fica preso ali por a gente não acreditar em nós mesmos. Então, quando a Olha, gente começa, eu não pode sei se falar. já ouviste falar sobre o sapo. A melhor maneira de matar um sapo é meter um sapo na água fria, no fogão, e vai aquecendo a água. O sapo não se apercebe que a água está a aquecer e fica lá, porque está habituado. Até que morre porque a água está a escaldar e ele está e morre queimado. E é o mesmo Exatamente. que nós mulheres acabamos por fazer. Estamos num sítio que começa assim, uma água morninha, agradável, vai Uhum, subindo, a gente permanece, permanece, permanece. Chega a um ponto que está estável, está cómodo, mas se nos traz dor, não tem como ser cómodo. Nós não nos isso. podemos habituar à dor. E há uma coisa que é toda a ferida que não é curada, só inflama. E quantas vezes nós estamos com feridas que não curamos? Exatamente. E quando a gente está nesse ponto, né, mais difícil vai ficando. Por quê? Porque a gente se acomodou. Eu falo que até com o que é ruim a gente se acomoda. Então, Infelizmente. se a gente vai se acomodando, mais difícil de sair daquele ciclo vicioso vai ficando. Então, quando a gente decide se redescobrir, ter um amor próprio, a gente precisa se encarar, porque a gente precisa decidir todo dia. Todo dia ter novos hábitos, todo dia criar novas rotinas e criando novas memórias, para que a gente possa, então, alavancar da zona de conforto, né? Para viver o novo. Que se a gente não permitir viver esse novo, a gente não se descobre. E é um processo, não vai acontecer num dia, nem em dois, nem Não. em três. É todos E eu, os dias dizer, eu quero ser livre. e eu ainda digo mais, o processo ele não acaba. O processo ele é diário, porque se eu não tiver todo dia tentando ser melhor do que eu fui ontem, me descobrindo a cada dia, eu caio de novo no meu ciclo vicioso. Porque Sabes uma coisa? os meus velhos hábitos eles vão voltar. Então, para eles não voltarem, eu tenho que estar sempre me redescobrindo. É todo dia uma decisão de eu não vou ser mais a Tainara que eu fui ontem. Hoje eu vou ser melhor ainda do que eu fui ontem. E E melhor para mim, o né? Não é melhor para o outro. importante é nós termos um coração moldável, que vai aceitando, que se vai acostumando ao novo. Porque senão Deus tem que vir Exatamente. partir. E quando Deus Exa- parte é muito pior. Porque eu acho que esse também é um dos segredos, né, do amor próprio com a autoestima. É a gente estar sempre se adaptando, sendo flexível e aprendendo com todas as situações. Se a gente não for se adaptando, se moldando, a gente não segue, a gente fica no mesmo lugar. Então a gente precisa ser resiliente, né? Que é se adaptar à situação. A gente não estava esperando uma situação, mas eu preciso enfrentar. E eu vou enfrentar ela como? Eu decido ou recuar ou enfrentar. A decisão é minha. Se eu recuar, a situação me domina. Se eu enfrentá-la, eu vou aprender com ela. Então a decisão é nossa, de se adaptar, de ser flexível, de ver o que você pode aprender diante de cada coisa para seguir em frente, para viver isso que é novo. E o bom de seguir em frente é que é uma nova oportunidade todos os dias.
Exatamente, A exatamente, gente redescobre-se, a gente descobre uma mulher que a gente não sabia que existia. Começamos a exatamente. olhar para nós e, uau, eu não sabia sequer que eu era assim. Exatamente. E se a gente não vive esse processo, talvez ele é até um processo muito doloroso, mas se a gente não vive esse processo, a gente não descobre a pessoa que a gente é. Por exemplo, você hoje, Mafalda, se você não tivesse suportado, resistido o processo, você hoje não sabia quem você era. Hoje eu Não, sou a Tainara que eu sou porque eu resisti o processo que eu vivi. olha, eu vou-te ser sincera, eu tinha pena de mim mesma. Era, ai, coitadinha de mim, isto está-me a acontecer, eu sinto-me tão fraca. E esse papel de coitadinha não me permitia avançar, porque eu Não. tinha pena de mim. A Uhum. importância de ter amor próprio é uma decisão, como eu já disse. O amor é uma decisão, até o amor pelo outro. E quando eu percebi, não, eu amo e eu quero viver o que Deus tem para mim, eu não vou aceitar mais estar a ser infeliz numa relação que nunca me vai trazer felicidade, né? Exatamente. E quando Porque eu a tomei gente. essa decisão, Aham. mais ninguém me parou. Isso aí, porque é isso que eu ia falar, porque às vezes a gente cai nesse vitimismo, né? Nesse coitadinho, a gente começa a gostar dessa situação. Só que ali é um lugar onde todo mundo olha para você e fala, coitada dela, tadinha dela, ela não merecia isso, mas ninguém pode fazer nada por você. A decisão de fazer por você só depende de você. Então você só descobre a mulher incrível que existe dentro de você se você fizer por você. Se você decidir encarar, enfrentar aquilo ali, porque tudo é passageiro. O processo ele vai acontecendo. No começo ele dói, mas depois ele vai amenizando aquela dor e a gente vai então se descobrindo e se transformando. E a gente só vive o novo, essa reconstrução, se a gente permitir sair da E o, zona de conforto. e o que acaba com a nossa autoestima, muitas vezes, é nós estarmos à espera que os nossos amigos vão nos tirar lá do buraco, que os nossos familiares, que todas as pessoas vão lá e nos tirem lá e ninguém vai tirar, se não formos nós. Exatamente. É porque é igualzinho eu falo, é igualzinho como emagrecer, né? A gente quer emagrecer, mas a gente quer que a pessoa ao nosso redor faça uma dieta junto com a gente. A gente quer que quem está ao nosso redor já chegue com a comida pronta pra gente, porque fazer dieta tem que preparar todas as marmitinhas, aquela coisa toda. E aí a gente fica nessa, é difícil porque eu tô vendo todo mundo comer e eu tenho que fazer coisa diferente, eu não quero. Então a gente fica colocando a culpa, achando culpados porque a gente está acima do peso. Mas na verdade não, a responsabilidade ela é somente minha. A responsabilidade de fazer por mim, seja através de uma atividade física, seja através de um regime, é eu tenho que decidir. Eu não posso esperar partir do outro. Porque se o outro tiver no peso dele, ou se ele estiver acima do peso, mas ele está bem com ele mesmo, ele não vai fazer por mim. Somente eu faço por mim. Então a gente precisa decidir diariamente, descobrir e querer fazer por nós para a gente poder encontrar essa pessoa incrível que existe dentro de cada uma de nós. E a gente só decide e só encontra quando a gente se permite isso. Porque se a gente não permitir, a gente vai continuar sendo a mesma pessoa. E às vezes nós mulheres pensamos, quando a gente fala em autoestima, que a gente está a falar do cabelo, da maquilhagem, do corpo, E não e é. isso não muda nada. Porque Não, eu, não. eu vou-te dizer, eu era loira platinada, eu era super vaidosa, mas por dentro estava podre. Não adiantava nada. Não Porque você adiantava. chegava no espelho, você olhava para você e te via oca. Eu via feia. As pessoas É. diziam assim, tu és tão linda. Eu pensava, mas como é que as pessoas veem isto? Eu sou tão feia. Aham. É porque por E, dentro você estava ferida. Por dentro você não tinha um amor próprio ali, você não gostava do que você via. Então, como que e, as pessoas, você não acreditava que as pessoas ao redor poderiam gostar do que estavam vendo? e quando eu comecei a fixar e mudar o que estava dentro, por exemplo, às vezes a gente não consegue perdoar alguém que nos magoou. Nós somos maravilhosamente boas para as pessoas que são boas por nós, mas para as pessoas que nos É magoam, nós não fácil, somos né? assim tão boas. Então, eu comecei a mudar essas coisas. Não, eu não posso ser assim. Eu tenho que ser boa para todos. E fui mudando os meus olhos, porque os olhos são a janela da alma. Se os nossos olhos forem bons, tudo é bom. Tudo é bom. Exatamente, que é o que eu falo, sabe? Quando a gente carrega uma falta de perdão, uma mágoa, uma raiva, aquilo ali nos aprisiona. Nos aprisiona a algo porque a gente quer ver o outro pagar por aquela dor que a gente sentiu ou ainda sente. A gente fica ali na arquibancada esperando que algo aconteça com o outro porque ele te feriu. Mas quando você permite ser boa até para quem te machuca, sua vida flui, sua vida segue. E é onde a gente se encontra, porque o coração tá limpo, a gente não tem peso. E aí a gente vai seguindo, a gente vai adiante, a gente vai se redescobrindo, né? A gente vai amadurecendo e evoluindo como pessoas. A Elizabeth está a dizer a falta de perdão é uma prisão real.
O Muito. perdão é um dom de Deus. Eu creio muito nisso. Eu também Se creio. alguém pedir a Deus, ajuda-me a perdoar, ensina-me. Deus ensina, porque é Deus divino. ensina. É Eu falo, divino. é como o amor, né? A gente decide amar até a nós mesmos, como a gente decide perdoar até nós mesmos. Porque não é E, só nem perdoar o outro, é perdoar a si mesmo. Porque e tem é um muitas, processo. é um processo. Porque muitas das vezes algumas coisas acontecem e a gente se culpa. Se culpa por aquilo ter acontecido e a gente não perdoa a gente pela nossa falha. Então, isso tudo nos trava. Isso tudo nos adoece a alma. É o que você disse, né? É a janela, os nossos olhos é a janela. Então, se a gente estiver com os olhos bloqueados, sentindo dor ali, a gente não vai conseguir fluir, né? Aquilo começa a nos causar até mesmo doenças. Tem quantas pessoas que emocionalmente estão todas machucadas e começam a ter problemas físicos? São muitas, A porque mim, não se liberam. o que não me deixava fluir a mim, eu sentia-me extremamente culpada por aceitar aquilo. Porque eu não queria estar a aceitar coisas e estava a aceitar. E eu sabia que isso estava-me a destruir. E eu pensava, a culpa é minha. A culpa já nem é da outra pessoa. Já tinha percebido, a culpa é minha que eu estou a Sim, aceitar. E isso bloqueava-me, porque eu só me acusava, acusava. E ninguém consegue avançar com a acusação. Deus nunca nos acusa. exatamente. Não, não acusa. E outra coisa, o que Deus quer é o quê? Que a gente se arrependa, né? Então eu falo que diante de todo as circunstâncias, de toda a situação que nos acontece, a gente tem que pegar algo para aprender, porque a gente tem sempre algo a aprender. Pode ser que aquilo não é o que você quer, nem da forma que você quer, mas algo Deus está querendo tratar com você. Porque às vezes a gente fica esperando para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Mas quando elas não acontecem, a gente não consegue olhar com bons olhos, né? Então a gente só vai conseguir viver e experimentar, entender os planos de Deus quando a gente se perdoa até a nós mesmos. Perdoar o outro e a gente vai começando a ser cheio do Espírito Santo, né? A gente começa a se esvaziar de nós para ser cheios dele. E a gente só consegue liberar o perdão, amar o próximo com o dom do Espírito Santo, porque se não for com a ajuda de Deus, a gente não faz isso. Nós somos seres humanos, nós somos falhas. É o que a gente estava conversando mais cedo. Quem é eu sem o Senhor? Quem é a Mafalda sem o Senhor? Nós não somos nada. Nós não somos nada, E isso né? é tão verdade que há um antes e um depois da Mafalda sem Deus e da Mafalda com Deus. E, Exatamente, e é real. exatamente. Há situações na nossa vida que só Deus tem o poder de nos tirar de lá. Porque Exatamente. infelizmente nós ficamos presas a coisas do passado, nós ficamos presas a pensamentos, nós ficamos presas a opiniões alheias e não temos força para sair. Exatamente. E assim, as pessoas ao nosso redor que talvez não nos querem tão bem, né? Eu falo que a luz que começa a brilhar dentro de nós começa a incomodar o outro, né? E às vezes as pessoas são usadas para nos paralisar, para a gente achar que a gente não é capaz, para a gente lembrar o tempo inteiro que você errou, para te lembrar o tempo todo que você não foi boa e para você achar que você é aquilo. Só que você não é aquilo. Você se reconstruiu e Deus gosta dessas coisas. Deus se agrada de um coração quebrantado. E eu sei que eu tive o meu coração quebrantado, porque eu sei quem eu sou hoje na presença do Senhor. E é por isso que a minha vida prosseguiu, por isso que eu fui reconstruída, porque eu permiti o Senhor me restaurar. Eu recebi o dom que vem dele, que é o de perdoar e ser perdoada. Ele não vai me acusar pro resto da vida pela Tainara que eu fui. Ele vai se agradar hoje, vai me abençoar pela Tainara que eu tô sendo. E há uma coisa, quando nós estamos a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, vêm sempre pessoas do nosso passado nos acusar pelos erros do passado. Exatamente, exatamente. Porque o que está em nós, eu creio que é o que está em nós, começa a incomodar o que está neles. Só que eles não têm o entendimento, eles não tiveram um encontro com o Senhor, e eles não conseguem ter esse entendimento. Então eles continuam a nos acusar de coisas, achando assim, ah, você agora fala de Deus, mas o que você fez? O que eu fiz já ficou no É, passado. As olha, coisas que eu era, a Tainara antiga já ficou. Eu hoje sou eu uma nova quando, criatura. eu quando meti o meu testemunho, alguém me veio comentar assim: Ah, e o que tu fizeste no passado? Tens que pedir perdão às pessoas todas que tu fizeste mal no passado. Eu pensei assim: Deus é que me justifica, amém. Glória a Deus, eu não devo nada para ninguém, não devo justificações a ninguém.
Isso, E a gente isso não é pode querer algo. fazer justiça. A gente não é Deus para fazer justiça. A justiça é do E Senhor. nós nunca, nunca vamos ser perfeitos. Por isso, isso é o que eu quero Não, dizer às mulheres que nos ouvem. Às vezes a nossa autoestima é abalada porque nós tentamos corresponder a um padrão que é impossível corresponder. Nós nunca exatamente. seremos a melhor mãe, nós nunca seremos a Não. melhor amiga, nós nunca seremos a melhor mulher, a melhor esposa, a melhor amante. Infelizmente, nós somos humanos, somos Nós somos falhas. humanos, a gente vai falhar. E muitas das vezes, mesmo a gente estando na presença do Senhor, a gente ainda vai tentar fazer do nosso jeito. A gente vai tentar fazer como a nossa carne grita para a gente fazer. Então, às vezes, a gente vai falhar. A gente é humano, como todo mundo falha. Mas a gente tem que reconhecer a falha e se reposicionar para seguir à frente, para seguir adiante com o Senhor. Viver o E que Ele acho tem que sonhado. a autoestima está muito ligada a isso. É a gente ter um padrão do que é certo e tentar atingir. E quando a gente não consegue, se frustra. E pensa, Exatamente. sou mesmo uma porcaria, não sirvo Mas aí para você nada. disse algo interessante, essa questão do padrão da autoestima. Só que o padrão é um padrão perfeito, né? E esse padrão perfeito não existe. Eu Não, nunca ninguém vou alcançar a chega. perfeição. E se eu ficar buscando por ela, eu vou sempre me frustrar. Se eu sempre esperar pelo perfeito, eu nunca começo. Se eu sempre esperar pelo certo, eu nunca saio do lugar. Porque eu vou E, sempre falhar, eu tenho que tentar, eu tenho que reconhecer quando eu erro, eu tenho que reconhecer quando não foi bom, saber perdoar o próximo, né? Mas querer sempre aprender com o que eu erro, com meus erros. e outro motivo é a comparação. A gente se comparar. É Porque muita gente que se compara, né? nós não É, sabemos a vida do outro. As pessoas não. mostram-nos aquilo que elas querem nos mostrar. Até mesmo aquela mulher que parece ser perfeita, ela não é perfeita. Ela não é Perfeito é perfeita. Jesus. Ela pode apenas demonstrar uma perfeição, mas por trás ali, é como você disse, né? Por fora você estava toda linda, as pessoas elogiando, mas por dentro você sabia que estava oca, estava vazia, tinha dor. Então, quando a gente, ainda principalmente hoje, nesse mundo de rede social, né? A vida das pessoas parece perfeita. Mas porque na rede social a gente só mostra o que a gente quer mostrar. Se eu quiser mostrar algo que não é bom, eu posso mostrar, mas quase ninguém mostra. Eu estou com gripe, eu ainda há bocado, sem maquilhagem, sem filtro, eu estava com uma cara que só Jesus na causa. E agora estou assim arranjada com Linda, filtro. E mal sabe que eu estava ali a morrer no meu sofá. Mas lá pois está, a é. gente mostra o que quer mostrar. Não se iludam, não E a pensem. decisão é nossa, né? Pra você ver, você buscou fazer por você de forma que você se sentisse melhor, né? Então você buscou, eu vou me arrumar, eu vou me preparar, porque eu não quero estar com essa cara. A decisão é nossa. Você podia chegar aqui como uma cara de vítima, ai, tô passando mal, tô com gripe, tô com resfriado, passei mal desde ontem. Mas a decisão é nossa de enfrentar os problemas, que os problemas eles vêm para nos paralisar. Se a gente vai permitir eles nos paralisar, a decisão é nossa. Os problemas são como uma pedra no caminho, mas nós temos que saltar as pedras e continuar em frente, Exatamente. olhar no foco. O meu conselho é, imaginem a mulher que vocês querem ser. Escrevam num papel tudo aquilo que Deus já diz que vocês são. Eu fiz isto para me reconstruir. A melhor maneira de vocês se reconstruírem, meu conselho, Mafalda, é comprar um caderno. É caderno que se Exatamente. diz, um caderno, escrever cura interior. Começarem a meter a mulher que vocês gostariam de ser, todas as qualidades que vocês creem que Deus já vê em vocês e nunca se esqueçam, Deus só vê coisas boas em vocês. Quem julga e Exatamente. põe defeitos são as pessoas, Deus não faz isso. E outra coisa, as pessoas que nos julgam, o que elas pensam da gente, o que elas acham de nós, é responsabilidade delas, né? Problema delas. A responsabilidade de saber quem eu sou e quem eu sou, principalmente em Deus, é minha. Agora, O não é o Pablo que ela fala, o Marçal, que ela vai falar, que eu vou deixar me definir. o Pablo Marçal fala assim, vão cuidar da vossa vida. Exatamente. Cada um cuida da sua, que fica perfeito, né? Exatamente E isso. isso é o ponto. A partir de hoje a decisão é, eu hoje vou cuidar de mim. Vou ser a esposa que eu consigo ser, vou ser a mãe que eu consigo ser. Peguem um caderno, escrevam a mãe que eu quero ser, a esposa que eu quero ser, a amiga que eu quero ser. E orem, digam, Espírito Exatamente. Santo de Deus, capacita-me para eu ser o melhor. Exatamente. E, E principalmente a gente vê, né? Me mostra se eu não estiver sendo a melhor que eu posso ser para que eu possa ser moldada. Porque a gente pode ser a nossa melhor versão. e quando a gente falha, não nos massacrar porque falhamos, porque todos vamos Não. falhar um dia. E outra coisa, muitas pessoas, às vezes, na hora que falha, desiste de tentar, né? Desiste de ser melhor. Desiste de ser uma mãe melhor. Desiste de ser uma pessoa melhor porque ela falhou. Ela fala, "Ah, não consigo, eu não consigo mudar." Não, é tentar de novo. É começar de novo, né? Não é porque a gente caminha com o Senhor que a gente não tem luta, que a gente não vai fracassar.
Só que Ele nos garante que Ele estaria conosco. Então é a gente saber que Ele está com a gente e a gente recomeçar de novo, tentar de novo e não parar. Porque a nossa vida ela tem um propósito. E a gente precisa encontrar esse propósito. E se a gente parar, a gente não vai viver o propósito de Deus. E digo-vos uma coisa, todas as pessoas que conseguiram chegar ao propósito de Deus falharam muito, só que nós não vimos, nós não tivemos lá. Exatamente. Eles não mostram, as pessoas não mostram. Né? Esse processo que se vive, que a gente está falando de processo, ele não é mostrado, né? Os bastidores, de como que você supera, as horas que você está em choro, isso você não mostra para ninguém. Então a gente tem que justamente isso, motivar as pessoas, saber que todo mundo chora, que todo mundo tem falha, é a gente olhar para a gente mesmo e saber, peraí, eu tô fingindo ser uma coisa que eu não sou? Deixa eu tirar essa máscara aqui, eu sei, eu posso ser imperfeita, eu não tenho que ser perfeita, né? Eu falo que diante do meu processo que eu vivi, eu descobri que eu não era a Mulher Maravilha que eu achava que eu era. E muitas das pessoas olhavam e falavam, Tainara é a Mulher Maravilha, ela faz tudo. Mas não, ela só fingia ser a Mulher Maravilha. Quando eu fui encarar o meu processo, que eu tive que olhar para mim, foi a maior frustração. Eu descobri que eu não era a Mulher Maravilha. Também eu era falha. Sabe? Que eu falhava, que eu errava, que eu machuquei pessoas, que pessoas me machucaram. E assim vai. Aí eu descobri que eu podia tentar ser o meu melhor. Ser a minha melhor versão de mãe. Eu não posso ser pai, mas eu posso ser minha melhor versão de mãe. Eu não posso ser tia, mas eu posso ser minha melhor versão de mãe. Então por que não ser? Por que não ser minha melhor versão para mim mesma? Para eu ser minha melhor companhia, eu tenho que estar inteira em mim. Eu tenho que estar inteira na presença de Deus. Porque quando eu estou inteira na presença de Deus, eu não dependo da opinião do outro, eu não dependo do que o outro pensa, eu não dependo do que o outro acha, eu não dependo do que o outro achou do que eu fiz no meu passado. Não dependo de ninguém. É seguir em frente, porque eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, principalmente na presença de Deus. Porque Deus nos criou. Criou Mafalda, criou Tainara, criou tantas outras pessoas que estão aqui com a gente. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Como que eu não vou me amar? Como que você diz que você ama a Deus se você não se ama? E você é a imagem e semelhança dele? E sabes o que é que eu digo? Se Deus quisesse que nós fôssemos perfeitos, Ele tinha-nos feito anjos. Exatamente. Exatamente. Porque os anjos são perfeitos. Eles não fazem. Exatamente. Então, ele não queria a gente perfeita. Ele queria a gente como a gente é. Dispostos a errar, levantar, tentar de novo e prosseguir. Isso é o mais importante, é a gente aceitar que podemos errar, aceitar que podemos Exato. falhar e puxar-nos Só que sempre. isso não é fácil para todo mundo, porque a maioria Sabe? das pessoas não consegue quebrar essas crenças, né, de ser perfeita. Acha que tem que ser assim. Então, quando a pessoa ela não consegue se aceitar, ela não consegue encarar que ela tem falha, que ela não vai ser perfeita, que ela não é a mais sarada, que ela não vai ter aquela barriga de tanquinho, aquelas pernas definidas, ela fica sempre buscando por algo que ela nunca vai alcançar. E não tem problema, Deus fez-nos a todos para ser diferente. Exatamente, a gente Nossa tem que seguir impressão do jeito que digital, a gente é. no mundo Exatamente. inteiro ninguém tem impressão Tá, digital ninguém tem igual. igual. Exatamente, a minha identidade é uma, a identidade da Mafalda é outra. Né? E a gente saber que tá tudo certo. Mafalda gosta de algumas coisas, eu gosto de outras e tá tudo certo. A gente tem que se descobrir o que Deus nos dá gosta de prazer. diversidade. Deus gosta de Exatamente. diversidade. Eu creio que Ele criou tantos animais, tantas flores, tantas árvores, é porque Ele gosta do As diferente. cores, as cores. Se Ele Só de ter gostasse, as cores, né? Se Deus não gostasse de diversidade, não tinha cores. por isso, é tão bom ser diferente. Alegrem-se por ser diferente. Pensem, eu sou diferente, mas Deus me fez assim. Posso não Exatamente. corresponder às expectativas de toda a gente, mas Jesus não correspondeu às expectativas de toda a gente. E outra Jesus é. coisa, né? A gente tem que atender as expectativas do Senhor. Eu estou agradando a Ele? Com o meu jeito de ser, de falar, de vestir? Ou eu estou preocupada em agradar o outro? É verdade. E quando eu decido agradar a Ele, eu ando plena, eu ando feliz, me achando assim, a mais perfeita, porque eu estou agradando a Ele. A quem eu tenho que agradar? Eu antigamente eu achava que ter o cabelo loiro platinado era o que me fazia linda. E eu estava constantemente no cabeleireiro. Só que um dia Deus disse-me assim: o que te faz bonita não é a tua cor de cabelo, és minha filha. E isso mudou a minha vida. Eu disse: uau! E tirei o loiro. Exatamente. E nunca mais fui loira Exatamente. platinada. Porque a nossa beleza está interior. Nós temos que buscar interiormente o que já está dentro de nós. O amor próprio, a autoestima não está fora, está dentro. Nós Está só temos dentro. que pegar as chaves e essas chaves Jesus deu-nos quando Ele morreu na cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele pegou as Exatamente. chaves para nos libertar. Então nós temos o poder de tomar o controle da nossa vida.
É não Exatamente. Porque quando a gente precisar. está com essa autoestima e esse amor próprio, vamos dizer assim, quebrado, né? É, confuso, a gente busca ser aprovado muito do lado externo, né? Aí a gente arruma o cabelo, se veste, quer se sentir desejada, quer se sentir a linda, receber elogios, porque a gente está precisando daquilo, porque a gente está sedento. E o que a gente está sedento por dentro é só o Espírito Santo que pode preencher. A lacuna que falta aqui dentro, seja uma rejeição que eu já senti, seja um abandono que eu já tive, seja dependência emocional, tudo que eu carrego lá da infância, é só o Espírito Santo que me faz inteira. Então não adianta eu vestir uma roupa e querer causar elogios. Aquilo ali pode ser bom na hora, mas depois que passar, eu tenho que encarar a mim mesma e falar, poxa vida, você continua vazia. Você continua vazia porque você depende de roupa, você depende de coisas materiais, você depende de pessoas te elogiar. Porque você não sabe quem você é. E quando a gente sabe quem a gente não depende mais do externo. A gente não, outro dia mesmo, eu não sei nem se ela vai estar aí na live, mas talvez ela esteja. Uma pessoa me chamou, foram duas pessoas numa mesma semana. E ela me disse, eu quero o que tem em você. O que tem em você vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. E eu fiquei sem saber como explicar, ainda falei para ela, é o Espírito Santo, se você quer, busca o Espírito Santo. É a gente começar a compreender que a nossa dependência está no Senhor, que a alegria que é plena está nele, não é no mundo, não é nas coisas materiais. E E aí nós a gente somos, começa a ser pleno, nós somos alma, corpo e espírito. espírito. Não vale a pena alimentar somente o corpo, Não. nem somente a alma, não vamos conseguir, porque Se só um Deus tiver alimenta a alma. machucado, os três se abalam. Sim. Né? Tem que ter um equilíbrio. É por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio emocional, para a gente poder andar em equilíbrio, corpo, alma e espírito. E outra coisa, quem procura muito elogio facilmente se abala com as críticas, porque se Exa preocupa com a opinião dos outros. exatamente, exatamente. Vocês que têm que fechar os vossos ouvidos e dizer, eu não quero ouvir, tua opinião guarda Aham, para ti. Porque o problema exatamente. de nós darmos liberdade para a pessoa nos dar a opinião dela é que muitas vezes eles nos machucam. Exatamente. E às vezes a gente nem dá liberdade, né? Mas a pessoa, ela tá tão machucada que ela precisa machucar. Então, pessoas curadas curam. Pessoas Pessoas machucadas que... machucam. Ah, é verdade. Né? E, Então, assim, a gente dá aquilo que a gente tem. Então, às vezes, a gente nem pediu opinião, mas as pessoas, ela tem tanto, algumas pessoas estão tão sedentas, tão machucadas, tão quebradas, que elas precisam machucar outras. Então, se a gente ficar dando confiança para o que falam, mesmo sem a gente ter perguntado e a gente não sabendo quem a gente deixa aquilo nos machucar, aquilo nos paralisa. A gente fala, realmente, eu não sou capaz, eu não posso fazer, eu não posso ser. Mas a gente pode, porque quem nos fez, o Pai que nos fez, né? Ele é um pai que nos dá autoridade para isso. Para a gente ser e nós, inteiro na presença dele. nós temos que nos afastar de quem nos leva para trás. Isto é tão importante. A minha vida só Muito. rompeu quando eu larguei as pessoas que me levavam para trás. Eu tive anos rodeada de pessoas que não me celebravam. A diferença de que vocês vão ver as pessoas que vos querem bem ou não é quem vos celebra. Porque é muito fácil às vezes estar connosco enquanto nós somos vítimas. Mas depois quando nós estamos Aham. bem, nós vemos aquele olhar assim, conseguiste. E E isso como que não ela somos. conseguiu e eu não consigo, né? Isso incomoda as pessoas. Por que É, elas conseguem e eu não consigo? Por que ela conseguiu? Né? Eu não consigo. Então, as pessoas, quando a gente é vítima, a maioria, né? Primeiro que tem aquela média, né? A gente é a média das pessoas com que a gente convive. Então, com quem você tem convivido? São pessoas que te puxam ou são pessoas que te levam para cima? Então você tem que decidir até isso, com quem caminhar. Não que você não possa caminhar com todos, mas saber com quem se relacionar, assim, de dividir, de compartilhar, porque nem todo mundo está pronto para ver você seguir. Como as pessoas estão tão destruídas, elas querem que você permaneça ali no mesmo lugar. quem está preso quer que os outros fiquem presos. Exatamente, exatamente. Ela não quer ver você indo, você seguindo. E ela pensa assim, eu quero o que a Mafalda está fazendo. Eu quero viver o que a Mafalda está fazendo. Eu quero fazer live como a Mafalda faz. Mas será que as pessoas se permitiram passar pelo processo que a Mafalda está passando? Eu mesma, Então, durante 10 anos, não me permiti passar. então, tipo assim, como que você... muitas das pessoas, né? Elas querem o milagre. Mas passar pelo processo para ser reconstruído, para ser moldado, para ser transformado, para entender que você erra, que você não é perfeito, que você tem coisas a melhorar, para viver o novo é uma decisão, mas nem todo mundo quer. Mas na hora de ver a Mafalda lá fazendo uma live, mas por que que a Mafalda está fazendo uma live?
Por que ela consegue? Mas é porque a Eu, Mafalda passou pelo processo, ela se permitiu viver o processo, permitiu ser moldada, ser triturada. Eu falo que é como o processo da uva, né, para fazer o vinho. Ela é massacrada e a gente é massacrado, porque às vezes tem hora que você fala assim, agora pronto, não tem mais aonde ser consertado, eu já estou inteira. Acontece algo para você ir lá e de novo falar, mas de novo, o que eu tenho que eu entender nisso lembro aqui? que nessa altura eu sentia-me assim, poça, mas eu sou tão humilhada. Eu sinto que as pessoas se riem tanto de mim. Mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. E eu agarrava-me Exato. àquela palavra. Não faz mal, deixa-me ser humilhada, deixa as pessoas olharem para mim e rirem-se, porque eu sei que Deus, Ele me exaltará. E uma coisa que eu vos quero dizer, para quem confia em Deus, Deus não se envergonha a Ele próprio. Ele nunca vai envergonhar o nome dEle. A partir do momento que a pessoa realmente dobra o seu joelho e diz, Deus, perdoa-me por todos os meus pecados, eu quero fazer diferente, ele jamais vai se envergonhar a ele próprio. E Deus, ele não faz o caminho fácil, ele faz o caminho que funciona, mesmo que doa. Exatamente. A gente tem que a gente tem que permitir isso, né? A gente tem que Sim. permitir, mesmo que doa, mas a gente tem que permitir. Porque se a gente Mas, falar, Senhor, eu quero que o Senhor faça, mas a gente não faz a nossa parte, a gente dificulta, né? Então a gente e tudo que precisa dói cura. permitir. Tudo que Tudo que dói dói cura. cura, tudo que Quando dói a gente cura. desinfeta uma ferida, dói, mas depois vai E, curar. exatamente. E o que nos dói e é curado é que nos dá autoridade para falar sobre, né? Hoje nós estamos aqui porque você viveu um tipo de dificuldade onde você perdeu sua autoestima. Eu tive outro problema, situações totalmente distintas. Mas estamos aqui porque fomos curadas. Porque sabemos hoje, não porque a gente é melhor do que ninguém, é o que a gente também conversou mais cedo. Não somos nada sem o Senhor, não somos nada sem o Senhor Jesus, mas a gente se permitiu, né? E devido a gente ter se permitido, hoje a gente tem uma autoestima, hoje a gente tem um amor próprio. E para a gente ter, a gente precisa permitir, porque senão a gente não vai sair do lugar. Mas sabes que para permitir, nós temos que confiar. Exatamente. Confiar e ter fé naquilo que não é visível aos nossos olhos. Porque quando a Uhum. gente estamos a começar esse processo, nós estamos a caminhar no molhado, a gente não vê nada. A gente Exatamente. chega ali a Destruída. escorregar, meu Deus, o que é que eu estou a fazer? Mas eu não vou parar. É só olhar em Exatamente. frente, lançar um ponto. É como eu já disse, pegar um caderno e escrever os objetivos. Quem eu quero ser daqui a 5 anos? Quem eu quero ser daqui a 20 Exatamente. anos? E dizer, eu quero ser isto, eu vou ser isto. As outras pessoas conseguem, por que é que eu não vou conseguir? Está Claro, é tudo possível dentro de para todo nós. mundo. É possível para todo mundo, né? Eu falo que a gente tem que decidir, seja num caderno, igual você sugeriu, seja no espelho, seja na capinha do celular do lado de trás ali, você coloca, porque quando você esquecer quem você é, quem que você quer ser, você olha aquilo ali, não, peraí, aqui, ó, aqui tá uma qualidade que eu quero, eu não tô conseguindo ela, eu preciso trabalhar para ter ela. E a gente vai se policiando e buscando ser melhor, ser transformado, né? Ser moldado. Porque se a gente não permitir, não vai acontecer. Né? O mundo está aqui para nos paralisar. As pessoas, nem todo mundo está ali para somar na sua vida e te fazer ir à frente. É o que a gente disse lá no início. Se a gente não tomar a decisão, não tem quem tome por nós. É Se a gente verdade, não decidir ser uma nova pessoa, uma nova profissional, uma nova mãe. porque para os outros que estão de fora até é confortável nós estarmos naquela posição. Exatamente, exatamente. Para Dá muitos, motivo de né? fofoca, dá motivo de Exatamente. julgamento. As pessoas querem conversa, querem ter tema de conversa. E se nós Exatamente. dermos abertura para isso, uau, elas fazem a festa. Exatamente. E aí, esse é que é o problema, né? Em quem a gente tem confiado? Em pessoas ou em Deus? Porque quando a gente confia em Deus, é igual você falou, são as promessas dele que tá ali para nós que a gente se agarra. Independente do que está acontecendo, independente do que você está vendo, independente do que estão falando a seu respeito, independente do que estão fazendo com você. Mas você sabe que na palavra tem uma promessa. E é nessa promessa que você se apega, né? Que a gente se agarra e começa então a trabalhar, porque é isso que vai nos motivando a seguir em frente, confiando no Senhor, sabendo que Ele vai fazer o melhor para nós, que Ele tem os E, melhores tem- planos. e temos que nos aconselhar com pessoas que nós olhemos e vejamos frutos. Os frutos daquela Exatamente, pessoa. exatamente. Se E for uma pessoas pessoa. também que têm uma mesma linha de pensamento como a sua, né? Porque se você pensa de um jeito, eu penso de outro, não vai adiantar me aconselhar com você. Você vai me trazer confusão ou eu vou te trazer confusão, né? Então a gente tem que estar com pessoas que têm frutos na vida e pessoas que têm o mesmo raciocínio que a gente, porque senão a gente não vai conseguir fluir. Aquilo, ao invés de me ajudar a ir para frente, a me edificar, vai me levar para trás, vai me levar para uma confusão, para um desânimo. E a gente não sabe nem onde a gente pode parar uma confusão com um desânimo.
E depois, Principalmente no momento de dor, né? No momento de dor, que você não sabe quem que você é, para que lado que você corre, nem do que você gosta. Aí você começa a ouvir pessoas que têm um pensamento totalmente diferente do seu, você sai atirando para todo lado. E depois mais é uma você se bola de neve. machuca. E Vai mais a gente se crescer, vai machuca. crescer. Exatamente. E além de crescer, você se machuca ainda mais, né? Porque ao invés de você ser curada, ser transformada, ser moldada, ser renovada, sabendo o seu valor, você vai permitindo com que os outros te machuquem ainda mais, É verdade. né? Então, assim, a gente tem que ter um policiamento muito grande, porque todo o processo, ele vem para nos trazer uma transformação. Mas a gente pode, talvez, viver um processo e não ter transformação nenhuma. E o que é uma transformação para ti? Para mim, uma transformação é a gente deixar de ser a vítima, deixar de ser a coitadinha e descobrir quem a gente é. E descobrir a pessoa incrível que a gente nasceu para ser. Porque hoje eu me sinto uma pessoa incrível. Eu sei que viver em Deus hoje é uma coisa indescritível, porque eu consigo ver Deus no cuidados mínimos, né? Numa borboleta que aparece para mim, eu falo obrigado, Deus, bom dia, sabe? Então, assim, são esse tipo de coisa. É eu poder levantar todo dia e saber, hoje eu tenho algo a aprender. É eu estar focada, sabendo que eu tenho um processo diário. E diante de cada situação que me é trazida, eu tenho sempre algo para aprender. Eu decido sempre aprender. Eu me policio muito, sabe? Então, diante de um processo, né? Eu sempre me policio muito. Eu sempre olho para mim e falo, peraí, por que eu estou assim? Por que hoje eu estou um pouco agitada? Por que hoje eu estou nervosa? Por que eu estou inquieta? E aí eu estou sempre vendo que eu estou sendo o quê? Policiada, eu estou sendo moldada. Às vezes quando a gente acha assim, agora eu já passei o meu processo. É o que eu te digo, a gente vive um processo todo dia. Porque todo dia tem algo me desafiando. Me E desafiando nós a ser temos que, melhor ou voltar a ser o que eu era. e nós temos que nos fazer perguntas. Porquê é que eu estou-me a sentir assim? O que é que se passa comigo Exatamente. aqui? Por Pedir, que que Deus, isso me incomodou? Alguma coisa que acontece, por que que isso me incomodou? porquê é que eu Alguma estou a coisa que sentir eu uma vi, dor? entendeu? E aí Isto, isso nos ajuda, sabe até o quê? É a gente policiar o que que a gente vê, o que que a gente ouve, o que que a gente fala. e o que a Ah, gente peraí. pensa. É o que a gente pensa? Então, peraí, eu tô com muitos pensamentos assim, mas começa a mudar talvez o ritmo de música que você escuta, os filmes que você assiste, você vai alimentar outras coisas. E você começa talvez a sair de uma ansiedade, porque são vários sentimentos diante de um processo de dor. Tem a ansiedade também, da gente querer tudo para ontem, tudo do nosso jeito. E não é assim. Então a E gente vai sabe, aprendendo a viver um dia de cada vez. e aquelas blogueiras perfeitas que a gente vê no Instagram, não sigam, porque isso aumenta ainda mais, porque a gente não consegue chegar ao padrão. Porque exatamente, não siga, porque você começa a buscar por um padrão que não tem jeito de chegar nele, não existe perfeição, né? Muito. Elas demonstram ali porque aquilo ali virou uma profissão para elas, mas talvez nem são pessoas que estão, vamos dizer, inteiras, né? Talvez são pessoas que estão ali, o externo, a casca, mas por dentro a gente nem faz ideia de como que tá. Você pode talvez Eliane, tirar 1 em 1000 ali que vai estar bem. Eliane, eu quero te dizer, se está a doer é um bom sinal, é um sinal que tu sabes que está na hora de sair dessa prisão, ir em frente, ires em busca daquilo que Deus já tem para ti. É Está tomar a pronto. decisão, né? Se tá Porque doendo é porque tá na hora de você tomar uma decisão, um Deus posicionamento. não, Deus não pode dar um avião a quem não sabe conduzir um avião. Na palavra de Deus diz assim: Deus não pode dar vinho novo em odres velhos, nem pano novo em panos velhos. Então que nós nos tornemos um pano novo, um odre novo, depois aí sim Deus derrama sobre nós tudo aquilo que Ele tem prometido para a nossa vida. Mas tudo começa em Exatamente. nós. Exatamente. E se a gente não permitir começar em nós, não tem como a gente viver o novo. Se a gente não Não. permitir ser novo, como é que você vai viver o novo? Nós vamos estragar, vai vir o novo, nós vamos estar E a gente frios, vai vamos estragar. frio. Tudo Não vai ter valor, não vai mudar nada, a gente vai continuar no mesmo lugar. pensamento pessimista, vitimista. Exatamente. Então, assim, inclusive na autoestima, e no amor próprio, é algo que a gente tem que trabalhar muito é o nosso pensamento. É ser positivo, é ser otimista, não vai dar certo, eu vou conseguir. Porque quanto mais pensamento negativo a gente manda para a nossa mente, menos a gente consegue as coisas e mais a gente se frustra. E diante de um processo, quanto mais a gente se frustra, mais a gente cansa. E a gente desanima de descobrir quem a gente é. Agora, eu vou falar uma coisa. Quando a gente descobre quem a gente é o que você falou, ninguém para a gente. A gente sabe que a gente é e não aceita qualquer coisa. E sabes, Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos.
Nós, Exatamente. nós, quando estamos um caco, a gente pensa, eu nunca vou ser um capacitado, eu nunca vou conseguir. Mas não precisas, porque Deus é que te vai capacitar, Ele é que te vai moldar, é tudo sobre Ele. Tu E só ele te precisas estar usa onde ele ali. quer, do jeito que ele quer, Mas o teu né? coração tem que estar aberto de ti. Faz em mim a tua vontade, Deus. Eu quero sair disto. Porque Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. E é abrir o coração ao ponto de me diminua para que tu cresças na minha vida, né? E é Isso foi difícil. algo, é difícil, porque isso É também foi algo difícil. que eu aprendi, porque quando eu comecei a buscar por esse novo relacionamento meu com Deus, eu falava muito isso com o Senhor. Senhor, eu quero viver os teus planos para minha vida. E eu quero me esvaziar de mim para que tu me encha. E aí eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou ser cheia de Deus? E foi aonde eu descobri sobre os frutos do Espírito Santo, inclusive sobre o fruto da mansidão e do domínio próprio. Falei, eu posso ter domínio próprio? E aquilo virou um desafio para mim. Como é até hoje, eu me policio o tempo todo para eu não perder o meu domínio, porque eu descobri que aquilo é um fruto do Espírito Santo. E como eu quero ser cheia de Deus, eu quero ser menos eu, então eu não me permito perder o meu domínio, sabe? Então eu fico lutando contra mim mesma para que eu seja cheia do Espírito Santo. Porque se eu, vamos dizer, vacilar, se eu esquecer um pouquinho de me vigiar, eu volto a ser a velha Tainara. A Tainara que grita, a Tainara que reclama, a Tainara que murmura, a Tainara que não é grata. Hoje eu sou grata da hora que eu acordo, da hora que eu deito, independente do que eu vou viver. Eu sou grata por ter acordado. A gratidão também é uma decisão. Eu fiz um vídeo no meu Instagram que dizia: a gratidão é uma decisão também. Exatamente. Então, Se assim, formos a gente vê que a decisão, ela é constante, né? A gente tem que estar sempre decidindo. A escolha, a responsabilidade de decidir por nós, para sermos melhores, é somente nossa. E às vezes nós dizemos assim, por favor, ajudem, Deus ajuda-me. E Deus diz assim, mas já está, anda, Já está tudo bora, ali. levanta-te, está pronto, a papinha está toda Exatamente. pronta. Isso é tão comum da gente fazer com Deus que a gente faz até com o ser humano mesmo, né? Teve um dia que uma menina falou para mim, ela falou, Tainara, me ajuda. Aí eu falei, mas você não acha que o que eu já estou fazendo já é uma ajuda? Tudo que a gente conversou até aqui, eu já não estou te ajudando? Tipo assim, o que eu estava fazendo, ela não estava vendo ainda, sabe? Ela queria algo mais. Então é a mesma coisa, Deus já está fazendo, né? A gente tem que se permitir. Leon, estás a perguntar como vocês controlam a mente. O que eu faço é, eu decido o que eu penso. Eu penso, eu mando nos meus pensamentos, eu mando em mim, o meu espírito é sobre a minha mente. E sempre que vem algo para me meter para baixo, para me destabilizar, eu penso, não, eu sou forte e corajosa, porque Deus diz que eu sou forte e corajosa. E eu rejeito os pensamentos. Eu digo, eu não É a aceito gente estes pensamentos. organizar, né? É a gente organizar os pensamentos, porque os pensamentos vêm. O nosso maior inimigo é a nossa mente. Se a gente deixar, a nossa mente nos para. Ela nos bombardeia o tempo todo. Então a gente tem que estar se reorganizando o tempo todo. Tem hora que a gente vai se pegar pensando em algo que a gente não quer pensar, ou em algo que nos dói, em algo que a gente quer ter um controle e a gente não tem. E a gente tem que peraí, vamos mudar os pensamentos. Eu agora estou trabalhando aqui, ó, eu não quero pensar nisso agora, eu vou deixar isso para depois. Coloca uma música, se distrai com outra coisa, para que os pensamentos, para que a mente possa ser controlada, porque você não deixa o pensamento te dominar. É como se nós fôssemos mães do nosso pensamento. Tipo, não Exatamente. podes pensar nisso. Não Não podes. pensa. Tens de pensar assim, agora eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha vida. Porque Exatamente. eu tenho uma grande obra para construir que sou eu. Primeiro Uhum. eu, depois os outros. Nós somos o milagre, né? Primeiro a nossa dor, depois a gente preocupa-se com a dor dos outros. Não, e a gente, É. eu passei uma vida inteira a pensar que isso era egoísmo. Preocupar-me primeiro comigo do que dos outros. E eu punha todos acima de mim. Para mim, toda a gente era mais importante que eu. Mas eu E acho isso que só quando a acabava gente faz, comigo. e eu acho que quando a gente faz isso, é porque a gente está naquele momento assim que a gente não sabe quem a gente é, né? A gente não Não. gosta da gente. Então, cuidar dos outros, fazer para os outros é melhor. E isso é até algo a gente pensar, tipo assim, porque às vezes tem gente que não consegue ver isso, né? Que não está se amando, que não está tendo amor próprio e está priorizando todo mundo. Então, comece a se policiar. Se você é desse tipo de pessoa, para mim, por que eu estou tentando tanto acudir todo mundo e eu mesmo não estou fazendo nada por mim? Eu não tenho tempo para mim de qualidade, eu não faço algo que eu gosto, eu faço tudo para todo mundo e não faço nada para mim. Porque a gente ter um amor próprio é a gente fazer pela gente mesma, a gente gostar de cuidar da gente, a gente fazer coisas que nos vão dar prazer e descobrir coisas também, né? A gente descobre o tempo inteiro.
A gente tem que pensar assim, será que eu faria isto para outra pessoa? Será que eu dizia a outra pessoa aquilo que dizem de mim? Às vezes alguém chega ao pé de nós e diz assim, ai, estás bonita, ai, não estou. Para que Uhum. dizer isto assim? Por Se exemplo, você não tá achando, né? Mas pelo menos agradece, obrigado. é Porque senão a aceitar. gente já manda o comando, né? Tipo, não estou, não sou bonita. E você já vai. A gente mesmo que se destrói. É, a gente destrói-se porque nós estamos sempre nos a diminuir e nós muitas vezes as pessoas que se diminuem, elas não fazem isso com os outros. Não, Geralmente nós quando nos diminuímos, quando nos sentimos um lixo, a gente tratamos os outros bem, somos pessoas educadas. exatamente. A E gente não faz faz pelos outros que a sentido. gente não faz pela gente, né? Porquê? Nós temos que ser o nosso melhor Ah, amigo, nós vivemos connosco. Nós somos as únicas pessoas que vamos viver até o resto da nossa vida. Porque exatamente. É o que eu falo. A gente, quando a gente se descobre, a gente gosta até de estar na nossa própria companhia, né? Às vezes, devido a uma dependência emocional, alguma coisa, a gente fica naquela, mas estou me sentindo muito só, a solidão está muito grande. Mas espera aí, você tem a sua própria companhia. É você e Deus. E é porque você ainda não está inteira. Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo, se policiando, para a gente ir se encontrando. Para que esses vazios vão sendo preenchidos, para que as dores vão sendo curadas. E quem pode curar e quem pode preencher é somente o Espírito Santo. A Tainara, eu gente vou-te não tem esse contar. poder. Houve um versículo que mudou a minha vida, que foi amar os outros como a ti mesmo. Eu já disse isso noutra live. Foi o versículo-chave para eu perceber a forma como eu me tratava. Eu dizia, poça, como é que eu sou tão má para mim? Eu não Uhum. faço por mim nem metade do que eu faço pelos outros. Faz para o outro. Exatamente. E é E isso muita mudou a gente, minha vida. né? É muita gente que faz para filho, faz para marido, faz para mãe, faz para o irmão e não faz para ela. Para ela mesma, ela não tem coragem de fazer nada. Então a gente É tem que verdade. se policiar o tempo todo, porque quando a gente começa a se policiar, a gente vê isso, que a gente não está cuidando da gente. E para a gente ter um amor próprio, para a gente gostar da gente tem que cuidar da gente. Se a gente não gostar, não cuidar da gente, como que a gente vai gostar da gente? A gente vai sempre se achar incapaz, achar que a gente não merece, achar que a gente não pode, mas a gente pode. E se Cada nós um de tratarmos nós, de nós vamos ser muito melhores para as outras pessoas. com certeza. Porque é aquilo, né? Se eu sou curada, eu curo. Se eu me trato bem, eu vou tratar o outro bem. Mas se eu não sei tratar nem a mim bem, como é que eu vou estar tratando os outros? É Então verdade. a gente tem que se colocar como peça principal na nossa vida, né? Não acima de Deus jamais. Mas eu falo assim, a gente tem que ser o nosso próprio primeiro foco. Tipo assim, a gente tem que olhar pra gente. Porque se a gente não olhar, se a gente não decidir cuidar da gente, fazer, ninguém vai decidir. Para as pessoas é bom, para as pessoas que a gente cuida, é ótimo a gente estar ali cuidando de todo mundo. Mas Só sabe, que ninguém cuida da gente. o mundo ensinou-nos que olhar para nós é sermos egoístas. É, exatamente. O problema é esse. A gente cresce com uma Com isso, né? mentalidade Com essa crença. É. que se a gente Porque, fizer por nós e não fizermos pelos outros, nós somos egoístas, nós não somos bons. Muitas mas vezes, egoísta a gente está sendo quando a gente não cuida da gente. porque às A gente vezes as deixa outras de se pessoas, amar. as outras pessoas vitimizam-se e a gente deixa de lado o nosso eu para cuidar do outro, diminui-se para Exatamente. caber no mundo do outro. Exatamente. E é muitas vezes, né? Que a gente se diminui para caber no mundo do outro, a gente aceita migalhas para caber no mundo do outro, a gente aceita fazer coisas que a gente não faria para agradar o outro, né? E isso é no trabalho, é na vida emocional, na vida pessoal, é com amigos, é todos os lugares. Então, se a gente não sabe o nosso valor, a gente se expõe a qualquer situação. A gente tem que E aprender a nós, falar não. A gente tem que e nós, aprender o que nos faz bem. e nós temos que saber que nós não devemos nada para ninguém. E quando nós queremos o Não, respeito dos outros, primeiro nós temos que nos respeitar. exatamente. Vou parar, vou-me respeitar porque eu quero ser respeitado. Então, o que é que eu não Exatamente. gosto? E não Uhum. aceitar o que nós não gostamos. Porque muitas vezes o que afeta a autoestima é a maneira que as pessoas nos tratam, não é? A Exatamente, gente né? acredita que é merecedora daquilo e não consegue dizer que não e continua. Aham. E às vezes também a forma com que a gente foi criada, né? Como a gente vai crescendo, ouvindo, às vezes, a pessoa falar que a gente não é bonita, que a gente não é capaz, que a gente não vai dar conta. E a gente cresce acreditando naquilo tudo.
Então a gente precisa reconstruir isso tudo aí, né? Ressignificar tudo isso, sabendo que a gente é capaz, que a gente pode fazer todas as coisas. E E as essas feridas pessoas aí que porque tudo que é falado nos causa feridas, né? Essas feridas precisam ser fechadas, precisam ser cicatrizadas para que a gente possa seguir à frente. Porque senão a gente vira prisioneira delas. E sabes, Tainara, pessoas que estão num relacionamento que os homens dizem assim, ou as mulheres, né? Porque relacionamentos falhados tanto afetam um homem como uma mulher. Dizem Claro, assim, nunca vais encontrar ninguém, ninguém te vai querer. Muitas vezes mulheres com filhos, eles dizem assim, ninguém te vai querer ninguém. com filhos, Aham. mais velha. E isso são palavras que caem nas pessoas como uma maldição. E Sim, nós sim. temos de quebrar essa maldição. Eu não aceito todas estas palavras que foram liberadas sobre a minha vida. Eu não aceito. Porque Deus tem Exatamente. uma Um história plano. Ele tem um plano pra gente, né? Quando ele nos criou, ele já tinha um plano para minha vida, para sua vida, e de todo mundo que aqui tá. Só que a e gente não só me vai viver poupa. esse, a gente só vai viver esse plano se a gente confiar, se a gente permitir ele tratar e fazer na nossa vida. É verdade. E é muito importante nós não querermos saber tudo o que ouvimos até aqui, apagarmos como uma borracha. Peçam a Deus, Espírito Santo de Deus, ajuda-me a apagar todas as palavras de maldição que me magoaram, que me levaram para trás, que eu senti que me incapacitava, porque a palavra tem Sim, poder. A sim, verdade é que a palavra tem é. poder e tudo o que sai da nossa boca tem o poder para amaldiçoar ou para Ou abençoar. abençoar. Exatamente. E é E isso que que eu tô nós te falando. possamos. São coisas que a gente vem ouvindo desde a infância. Talvez de parentes mais próximos, e a gente vai carregando para a vida inteira que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não dá conta, que a gente E é a igual gente arranja fulano, um saquinho de lixo e ali. vai aquele peso nas costas para uma vida toda, sem saber quem você é, sem saber do que você é capaz, porque você está permitindo que os outros falaram de você governar a sua vida. Então, assim, o que que hoje governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Você está no controle da sua vida? Então, assim, o que eu falo decida pegar esse controle. É como andar a cavalo, sabe? Quando a gente está andando a cavalo, a gente decide pegar a rédea, né? Para ter o controle, para o cavalo virar para um lado ou para o outro. Se você soltar a rédea, se tiver um cavalo na frente, ele vai acompanhar. Se não tiver, ele vai ficar parado. Mas se você tiver no controle, com cavalo ou sem cavalo, ele vai para onde você quer. Então você tem que estar no controle da sua vida. Pega as rédeas, né? Para que você tenha esse controle. Seja você o protagonista da sua vida para que você possa viver o extraordinário. Porque se a O, gente não pro- for, a gente não vai viver o extraordinário. o problema é que as pessoas dizem assim, deixa a vida me levar, seja o que Deus quiser. É, Isto é a pior mentira que eu já ouvi alguém dizer. Isto é a vontade de sim, Deus para mim. Não é. sim, não. É porque, na Não é. verdade, é mais fácil, né? Mesmo ela estando ali, deixa a vida me levar, não tá bom, tá sentindo dor, mas a dor, a decisão de que ela precisa tomar a coragem, o posicionamento de mudança que depende dela, talvez é o que faz ela correr, né? O medo, a insegurança, por ela ter sido abandonada ou rejeitada, ela acha que ela não pode tomar essa posição, esse posicionamento de mudança. E aí ela fala, não, é isso aqui mesmo, e tá bom aqui, tá tudo bem, mas não tá. A gente não nasceu para viver o mínimo. A gente nasceu para viver algo muito maior, muito melhor, e a gente tem que acreditar nisso. Eu acredito que nós cristãos, nós temos o poder de trazer o reino de Deus aqui à Terra. Eu acredito que nós temos o poder de desfrutar do reino de Deus aqui na Terra. E o que é o reino de Deus? Paz, justiça, esperança. Eu acredito que nós temos o direito, como Sim, filhos de Deus, de viver isso. Mas é a nossa sim. decisão, como tudo. É uma Tudo. decisão de pegar a promessa, como tem várias na Bíblia, né? Que a esperança que vem ao coração, ela é de Deus, e seguir em frente, crendo que vai acontecer porque é uma promessa. Ele te deixou essa promessa, Amém. E Ele né? cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Exatamente. Ele é Deus, né? É. Ele é o Pai que criou a cada um de nós e que tem planos para nossas vidas. E quem E sou é eu um, para duvidar dos planos dele? e é um prazer para Ele. Tudo o que Ele mais, tudo o que Ele mais quer é a nossa companhia. É mudar a nossa vida. Deus não gosta de nos ver sofrer, mesmo quando nós Não, pensamos de que a maneira vontade alguma. dele Mas não é. para gente não viver, a gente tem que decidir, né? Porque ele é uma pessoa muito sutil. Deus não entra sem ser Posicionamento. chamado, né? O inimigo ele já entra, né? Ele é atrevido. Você deu uma brecha, ele entra e sapateia. Mas Deus não.
Deus, se você não convidar ele para fazer parte da sua vida, para fazer parte do seu dia, ele não vai chegar e vai fazer parte do seu dia. E nós temos que nos posicionar, é tudo sobre posicionamento. E quando eu descobri essa chave, tudo mudou. É uma chave mesmo, posicionamento e decisão. Se você não tiver posicionamento e decidir, você vai no famoso deixa a vida me levar. É. E lá está, como tu tinhas dito, muitas vezes a culpa das músicas, dos filmes, disso tudo. A gente tem que ver do que você está se alimentando, sabe? Um dia eu ouvi isso e eu carrego muito isso comigo. Do que eu estou me alimentando? Então, quando eu estou me alimentando de coisas que me edificam, eu vou ser edificada. Quando eu não estou alimentando de coisas que me edificam, eu vou ser destruída. Então, do que você está se alimentando? O que você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem falado? O que você tem pensado? Principalmente ao seu respeito. Nós temos que ter um filtro, como um antivírus. Nós temos que fazer um antivírus a toda hora, dos pensamentos, do que vimos, do com quem falamos. Exatamente, exatamente. Porque nem tudo que a gente vê, né? É aquela outra frase, né? Que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, né? A gente tem que saber o que nos convém. Porque senão a gente vai se apodrecendo, vai se machucando. E não aceitar. Menos que isso. A gente sabe o que nos convém, o que temos que fazer, o que é certo e vamos viver o certo. Porque a lei da semeadura é real. O que a gente planta, a gente colhe. A gente colhe. Não tem como. Não tem como ser diferente. Às vezes a gente vê alguém que nos magoou e pensa, porque ele fez mal e não pagou. Isso é mentira. Tudo tem colheita. Eu falo que às vezes a gente não vê a pessoa colhendo. Mas na hora que ela colhe, eu acredito que ela sabe até exatamente o que ela fez, porque ela está colhendo aquilo. Exatamente. E isso Não tem como a gente plantar arroz e colher feijão. Não. E não pode uma laranjeira dar limão, nem um limão uma laranja dar laranjas. Por isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando a gente decide se amar, decide ter amor próprio, não vai ser imediato. Porque até para plantar uma flor demora para florir. Não é imediato. Não, é um processo. Mas nós temos que crer. A semente, ela é lançada, né? Como se diz, é o broto, não, é... Minha mãe usa tanto planta, eu esqueci. Muda, né? A muda tem que ser plantada, regada, cuidada, para que ela possa, então, se transformar e dar o fruto, né? Senão ela não dá fruto. Senão não dá flores. A Jenny disse assim, estou a alimentar-me da palavra de Deus, mas ele tem entrado de forma lenta e leve em mim. No entanto, sei que um dia irei transbordar. O que eu tenho a dizer sobre isto é que nós é que decidimos a intensidade e a profundidade que vivemos em Deus. Na Bíblia diz que tem 3 medidas: pelo joelho, pela cintura e nadar nas águas dele. E somos nós que escolhemos. Agora, quando estivermos no nosso secreto, a gente tem que dizer para ele o que quer viver. Eu escolho mergulhar todos os dias na presença de Deus. Mas é uma escolha. Se a gente estiver à espera que ele nos faça transbordar automaticamente, isso não vai acontecer, porque é uma escolha. É uma escolha. Porque talvez também o lento pode ser porque você está tendo uma dificuldade de abrir mão do seu velho eu, né? Para você realmente ter um relacionamento, se mergulhar na presença do Senhor. Pode ser isso, né? Claro que a gente tem que estar conhecendo a história para saber o porquê que ela chama isso de lento. Mas pode ser porque ela não está mergulhando, né? Não está mergulhando em Deus e por isso que está lento, está indo devagar. Mas o importante é estar indo, né? Que não, uma hora... Deus está assim, está aqui, filha, vai! E a gente fica assim, ai, vou, não vou, ai, não sou digna, ai, não consigo, ai, não sou santa, ai, não sou perfeita. Nunca vamos ser santos, nunca vamos ser perfeitos. Deus já tem tudo preparado para nós, é só a gente dizer, eu quero. E ir com medo mesmo, vamos com medo, vamos com falhas. Do jeito que tá, do jeito que tá, sabendo que não é tudo perfeito, que vai ter erros, vai ter acertos, e vamos, porque Deus está tratando, Deus está direcionando. Por isso, amiga, o erro já está tu pensares nisso, que Deus está a fazer leve, tu tens que mudar o vocabulário. Não, Deus está a fazer forte. Eu estou a fluir e vou fluir mais. Isso aí. E profetizar na tua vida. Eu não aceito lento. E quando tu desces por ti, já estás a voar. Eu quero mergulhar, né? Eu quero ficar no meio do muro. Eu não quero ficar no muro, eu quero decidir. Não fica no meio do muro. Não tenha medo, né? É mostrar que você confia. Muitas das vezes, no início do meu processo, eu orava assim, falava, Senhor, eu quero viver os teus planos. E eu tinha tanto medo que os meus desejos não fossem os planos do Senhor. Mas hoje eu não tenho mais esse medo, porque hoje eu sei que eu estou na presença dele. Pensa alguém que
não viveu nada daquilo que sonhava. Deus chegou, mudou a profissão. Eu queria trabalhar com crianças, Deus disse-me que não, que eu ia trabalhar com mulheres. Eu tinha uma vida, Deus mudou tudo e eu fiquei, meu Deus, eu hoje, amiga, eu vou-te dizer, eu hoje os meus sonhos são os sonhos de Deus a meu respeito. Eu não sonho mais, eu sonho para Ele. E eu permito que Ele me ponha os sonhos dele no meu coração e é o que eu vivo. Porque eu aprendi como cristã, não dá para fazer planos, porque a última palavra vem dele. E a gente começa a viver os planos dele de uma forma tão incrível que a gente nunca imaginou viver o que a gente está vivendo. É verdade. Não é? A Rosângela, ela disse, Jesus me libertou de um amor doentio e abusivo também, graças a Deus, e foi mergulhando no batismo. Ele me trouxe libertação, paz e me mostrou o verdadeiro amor. Amém. Deus é bom. O verdadeiro amor vem de Jesus. Amém. Porque quando a gente está num relacionamento abusivo, né? Que a gente cai numa dependência emocional, ou mesmo, a gente não consegue ver quem é a gente não sabe quem somos nós, né? E a gente acaba aceitando coisas por não saber quem somos nós, por não E saber o nosso valor. eu quero dizer uma coisa às mulheres que elas vivem num relacionamento abusivo. Eu não sei se elas sabem, eu durante muito tempo eu não sou. Um relacionamento abusivo é como uma droga. O nosso corpo associa os maus tratos como uma droga. E quando nós ficamos sem aquilo, nós temos a ressaca. A dor é física. As pessoas que estão de fora, elas não entendem. Elas pensam, é maluca, como é que ela aceita? O que é que se passa com aquela Aceita. mulher? Mas a dor é física. Amiga, eu vou-te dizer que quando eu me separei, eu fiquei 2 semanas de cama com dores. E eu descobri a dor é física. Dói. E É dói porque a muito. gente Porque é sente muito falta até do nada. que é ruim, né? A gente Porque acostuma tanto até com o que é ruim, que a eu não gente sei, sente falta até do que é ruim. eu estudei sobre isto. O relacionamento abusivo ativa os mesmos neurónios que as drogas e o álcool. Então isto é tão grave que as pessoas não têm noção. Não. Nós estamos a ressacar. Então as pessoas, para se livrarem da droga, têm que ser internadas. Um Sim, relacionamento passa por abusivo uma é muito sério. abstinência, É é um abstinência, momento de sim. desintoxicar. Estava-me a faltar a palavra. É, a Exatamente. abstinência, a pessoa tem que desintoxicar. Você tem que criar novos hábitos, novas rotinas para poder parar de querer aquilo que não te faz bem. Ou seja, ou é Deus, ou não sei se sabes, há clínicas também próprias para curar isso. Sim, Porque é muito difícil, amiga, é muito difícil. Tu só vês porque não é aquilo todo mundo, não é todo mundo que consegue, né? Sozinho. Não é todo mundo que sai de uma coisa assim abusiva de forma fácil, vamos dizer assim. É algo que você tem que tomar uma decisão e dói, porque é o que você está falando. Vem a abstinência, né? É uma dor física. e tu tentas sair daquilo e tu não consegues pelo teu próprio pé. Não tem como. Não. Dói muito, é uma dor, é uma dependência. O teu cérebro habitua-se com maus tratos. É ridículo. É. Mas A é gente viver uma possível. dependência no outro é muito ruim, né? É muito ruim. Eu já vivi uma codependência. Então, a gente vive uma codependência, é a gente viver um vício sem usar a droga. Sabe? Você sofre muito mais do que quem usa, porque quem usa tá usando, né? Tá ali no momento do vício, no efeito do vício, e você não tá, você tá vendo tudo. Então, E dói acaba, muito mais. acaba por ser errado, porque aquela pessoa também não é perfeita. Ninguém é perfeito. Nós fomos as nossas Ninguém. expectativas. Nós queremos tanto, nós queremos que aquela pessoa nos faça feliz. Isso é o maior erro. Nós, para entrarmos numa Isso, relação, nós temos que querer fazer o outro feliz. Enquanto nós estamos à espera exatamente. de receber, isso destrói-nos. Enquanto a gente entra num relacionamento achando que o outro vai suprir o que está faltando em nós, que o outro vai suprir as suas carências, as suas faltas, não flui. Porque o outro não vai. Ele às vezes entra num relacionamento, ele não sabe nem quais são essas expectativas. Então, a nossa Amiga, expectativa tem que estar no Senhor para a gente não se frustrar. e há pessoas que não têm amor próprio, não têm autoestima baixa, precisam de arranjar um namorado. O maior erro que há. É o maior. Que a pessoa não se descobre sozinha. Ela está sempre saindo de um relacionamento, entrando em outro, e mais ela vai se machucando, porque as feridas não foram curadas, as feridas não foram tratadas. E de tanto dar, depois já não sobra nada dentro Porque, dela. porque Não quando ela estou. chega, quando ela chega nessa dependência, ela tem sempre que dar muito, né? Para agradar o outro, por medo de perder, ela tenta demais agradar o outro. E no que ela tenta demais agradar o outro, ela machuca ela.
É Ela se verdade. machuca, ela se quebra toda. E aí ela sai de um, entra em outro, porque ela acha que tem que ter alguém, que ela só vai ser feliz quando ela tiver alguém, ela acredita piamente nisso. E aí ela tá sempre em busca de alguém. E o outro que talvez entrou, nem sabia que você estava tão quebrado, nem sabia que você tinha tantas expectativas, vem, te machuca e nem sabia de nada e vai só alastrando. E até coisas pequeninas, naquela pessoa que está ferida tem uma imensidão de influência e a pessoa não percebe. Por isso a importância da gente se descobrir, de ter amor próprio, autoestima antes de uma relação. Porque primeiro Sim, vemos nós, depois os outros. porque quando a gente sabe quem a gente tem um amor por nós mesmos, a gente confia em nós mesmos, a gente não sai aceitando qualquer coisa. Não, a gente não. Entende? A gente prefere ficar sozinho do que Eu mal estava acompanhado. eu estava a falar numa live que quando nós temos esse desespero de arranjar alguém, é como quando estamos com muita fome, qualquer coisa serve. Exatamente, só para tampar aquela fome ali avassaladora, né? Aí você dá uma amenizada na fome e depois você come algo bom. Exatamente. E isso só faz que ainda ficamos com menos autoestima, ainda ficamos com menos amor próprio e o problema que era Exatamente. um pouco menor aumentou. Aumenta, Só vai aumenta. aumentando e mais difícil de você se reconectar com você, saber quem você é, confiar em você e amar, você vai ficando. Porque você está permitindo que colocar sua dependência numa outra pessoa. Ao invés de você estar dependendo do Senhor, sendo reconstruída, sabendo quem você é, tendo uma identidade, você está sempre buscando no outro. E nós só podemos viver o melhor desta vida quando nós descobrimos a nossa identidade. Exatamente. Porque a nossa identidade, ela está ligada ao Senhor. E quando a gente tem uma identidade ligada ao Senhor, a gente vai viver os planos dele. Quando a gente não sabe quem a gente sai igual aquelas vacas quando a gente abre porteira, sai aquela boiada, é aquilo ali. Agora, quando a gente sabe quem a gente é, não, a gente vai esperar, a gente não vai passar na frente, a gente não vai passar o carro na frente dos bois, a gente vai viver um dia de cada vez, querendo agradar ao Senhor em tudo que a gente faz. Porque e muitas vezes agradar ao Senhor é desagradar ao E homem, às muitas, pessoas. porque quando a gente decide andar com o Senhor, andar com Jesus, né? Ser cheio do Espírito Santo, a gente anda na contramão do mundo. A gente anda na contramão do mundo. Muitas das pessoas acham que a gente é doida, principalmente Mas no começo. mas a coisa boa é que quando a luz chega, as trevas saem. Ou seja, tudo que era treva vai sair. Não tem Vai como sair, vai permanecer. sair. E as pessoas ao nosso redor começam a perceber essa luz. As pessoas que andam com a gente, que estão com a gente no dia a dia, elas falam isso, né? Então é onde a gente começa a perceber que a gente está no caminho certo. Que as pessoas percebem o que está em nós. E quanto mais elas percebem, mais elas querem estar do nosso lado. Isso é Amém. muito bom. É uma esperança viva. Sim, Porque se Ele fez em nós, fará em vocês. exatamente. Da mesma forma que foi possível para mim, foi possível para a Mafalda, é possível para todo mundo. A gente só tem que se posicionar e decidir. E deixar Ele construir, e como a Tainara disse, deixar os nossos sonhos para lá e dizer: Deus, a partir de hoje, toma o controle da minha vida, Da seja o que minha tu vida. quiseres que seja. Porque se a gente ficar olhando muito para as nossas vontades, para os nossos sonhos, a gente pensa assim, não está acontecendo. Então Deus não me ama? Deus não me ouve? O meu tempo é um, o tempo de Deus é outro. Então eu só vou viver o novo, eu só vou viver as coisas que Ele está planejando para mim se eu permitir confiar nele e deixar Ele fazer. Agora, se eu ficar naquela ansiedade, não vivendo o meu hoje, porque eu estou preocupada com o amanhã chega, eu continuo preocupada com o depois do amanhã, então eu não vivo o meu hoje, as coisas estão passando, talvez Deus está ali tentando me entregar alguma coisa e eu não estou vendo, porque eu estou preocupada em controlar o amanhã que não pertence a mim. E o coração do homem é enganoso. O nosso coração engana-nos. O maior erro que nós fazemos é fazer tudo o que sentimos. Não podemos. E, Exatamente. infelizmente, a gente tem que basear-se no que é certo. Isto é certo. Isto faz É sentido. exatamente o que eu volto a dizer, né? É a gente se policiar, até no que a É. gente está pensando, no que a gente quer fazer. Será que realmente eu tenho que ter essa atitude? Será que isso que eu vou fazer vai agradar a Deus? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Sabe, a gente não fazer as coisas de imediato, nem correndo, nem na hora que está sentindo, é esperar as coisas, porque quando é de Deus, traz paz. Quando não é, você fica perturbado. É verdade, mas o problema é mesmo esse, é a gente querer fazer o que sentimos. Ai, eu E é sinto na isto, hora, né? eu E é na hora. sinto, sim. É, Eu própria tenho que me controlar com isso. Porque eu estou aqui a é. falar, eu também passo por isso. A Tainara também passa. Todos Todo passamos mundo num passa. processo. É, não.
É o que eu falei e repito, né? A gente caminha com o Senhor, não quer dizer que eu não vou ter mais ansiedade, que eu não. Se eu não me controlar, eu volto a tê-la. Se eu não me policiar, eu volto a fazer tudo do meu jeito. Diz-se assim, o velho homem, ele não se converte, nós temos que o matar mesmo, matá-lo ali, tipo, não vens ao de cima, porque ele não se converte. Se a gente o permitir, ele volta a Exatamente. vir Ele e volta. influenciar. Volta, porque o nosso velho eu grita toda hora. A gente quer o tempo todo estar tentando controlar algo que não está no nosso controle. Então, muitas das vezes, a gente tem que aceitar que a gente não tem o controle. Quem tem controle? É só Deus. E a gente confiar, porque se a gente não pode fazer, é só Ele que pode fazer. Tem coisas que a gente pode, mas tem coisas que a gente não pode. O problema é que a mulher com o feminismo, Tainara, ela ficou muito dona de si própria. Sabes? O Uhum. feminismo trouxe isso para as mulheres, de eu controlo, eu sei, eu sou dona de mim mesma. E isso Traz muita ansiedade. afastou-as afastou-as um pouco mais de lá está esse controle de Deus, porque eu própria, eu sou É, assim, eu tenho que lutar comigo diariamente, porque eu tenho dois filhos e eu estou a criar os meus filhos sozinha, sou uma mulher independente e isso quer-me trazer em mim um grande controle de eu sei, eu posso e eu tenho que estar sempre, não, 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 que eu diminua, que Deus cresça. é. Eu Porque não senão sei a gente nada. entra nesse controle, né? De querer fazer do nosso jeito, eu posso fazer, eu sou independente, eu mando em mim e vamos. Só que a gente cai nesse ciclo vicioso de achar que a gente pode e a gente vai quebrando a cara e continua se destruindo o tempo todo. Então, buscar pela autoestima, pelo amor próprio, é algo constante. A gente tem que fazer por nós, a gente tem que dedicar tempos preciosos para a gente cuidar da gente, como a gente faz pelo outro. Sem dúvida, eu concordo. E sabes uma coisa muito interessante? Às vezes a gente sair e ir ao cinema, ir passear, só nós. Nós até podemos conversar connosco mesmos, porque nós nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está sempre connosco. Sim, Conversar, sim. não se sintam loucas por se responderem. Ah, Não, eu converso falem. muito sozinha, eu falo, eu respondo, É bom e saudável. eu choro, eu começo a rir, tudo sozinha, sabe? Eu e o Espírito Santo, a gente comunica super bem. Tu sabes porquê? Porque geralmente as pessoas querem respostas, mas nós temos que fazer perguntas. O porquê? Se nós Uhum. vivermos com perguntas a nós mesmas e respondermos, a vida vai ficar tão fácil, porque nós vamos perceber pontos de vista que nós não entendíamos anteriormente. Sim, sim. E quando a gente tem muito esse negócio de questionar, né? A gente fica nisso, a gente fica nesse ciclo de perguntar e não ter respostas, porque tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que a gente não tem que entender, tem coisas que agora não é hora de entender, tem coisas que a gente vai entender só lá na frente. Então a gente tem que aceitar as situações, aprender com elas e seguir, evoluir. Se a gente não evoluir, a gente não sai do lugar. É, a gente tem que passar pelas situações e pensar, eu vou me manter aqui, vou permanecer, porque o que importa não é ganhar a maratona, é chegar até ao fim. Não Até o fim. importa a velocidade É, que a gente corre, a gente só tem eu, que eu, continuar. eu falo muito isso, que caminhar com Deus é assim. A gente não sabe aonde a gente vai chegar, mas a gente sabe que a gente vai chegar no melhor final, Ah, mano, isso é o né? A gente está suficiente. Não importa. caminhando sem saber aonde, mas eu tenho certeza que eu vou chegar no extraordinário. É isso mesmo, e não perder a esperança, continuar a permanecer. Exatamente. Eu, quando me converti e eu estava com esse problema de me reconstruir em Deus, eu acordava todos os dias e eu dizia assim: não, eu escolho Deus. Eu vou ser forte e corajosa. Todos os dias eu acordava e eu dizia isso: eu hoje escolho Deus, eu vou ser forte e Forte e corajosa. corajosa. Exatamente. E aquilo, todos os dias, até que já não foi preciso dizer mais, eu já era essa pessoa E é que eu ser tinha forte e mudado. corajosa, sem olhar para a direita nem para a esquerda. É em frente. É olhar ao espelho, gostar do que a gente vê, porque Deus, Ele é um Deus perfeito. A gente até se pode sentir feias, mas Deus não tem filhos feios. A Uhum. todas, todas as mulheres que se sentem feias, não se esqueçam disso. Deus, Ele não errou na sua criação. Não, Ele não errou. Somos não, diferentes não. umas das outras? Somos. Há padrões de belezas diferentes? Há. Mas Deus não errou. Nós não somos Não. feias. Deus não errou quando ele nos escolheu e ele não desistiu quando a gente falhou. Exatamente. Né? Ele não desiste da gente quando a gente falha, é a gente que desiste da gente.
Por isso que possamos ser mulheres que levantam outras mulheres, que nos possamos levantar Isso. Amém. voando, Amém. voando, É isso como aí, que a gente águia. possa. É porque eu acho que tudo que a gente vive, a gente tem algo a acrescentar na vida do outro, desde que a gente permita, né? Então, como eu tenho, você tem, todos nós que estamos aqui, a gente tem algo a acrescentar, mas depende da gente querer acrescentar, depende da gente querer ser moldado, ser tratado, ser transformado e permitir o Senhor nos usar. Porque Oh, isso amiga, também é algo que eu peço. ouvi uma frase que faz tanto sentido. Não há ninguém tão burro que não tenha nada para ensinar, nem ninguém tão sábio que não tenha nada para Não tem nada a aprender. aprender. Por isso, Exatamente. olha, amiga, eu vou-te dizer, eu às vezes até estava a passar por momentos maus na minha vida, mas eu ajudava outras pessoas a se levantarem. Sim, Estás a sim. entender? E Porque às não vezes, era. quando a gente está ajudando o outro, a gente está se fortalecendo muito mais que fortalecendo o outro. É isso. E isso ajudava-me a levantar-me também. Sim, com E certeza. não sabes o que eu creio, amiga? Eu creio isto do fundo do meu coração. Enquanto nós ajudamos os outros, Deus ajuda-nos a nós. E isto é o meu lema Isso, de vida. Eu posso estar no exatamente. pior, eu posso estar no pior momento da minha vida, mas tudo o que eu puder fazer para ajudar alguém que está a precisar, eu vou ajudar. Porque eu sei que quando eu faço isso, Deus cuida dos meus problemas, Deus cuida dos meus filhos, Deus cuida dos meus familiares. Exatamente. Enquanto a gente está cuidando do outro, Deus está cuidando da gente. Por Ele não nos isso, deixa faltar nada. a Eliane disse que queria tirar uma foto de nós. Ah, vamos fazer uma pose, Eu estou com este filtro, amiga, estou bem. tá? Não tem problema. Tá? Já tiraste? Já deve ter dado. Também acho que já. Já deu tempo. Olha, mas é verdade. A autoestima é, é o princípio para termos uma vida plena em Deus. Sim, Sem sim. dúvida alguma. Há É, pessoas, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu sou cristã e eu sei que há pessoas que são durante 20, 30, 40 anos cristã e a vida delas não muda. Sabem porquê? Porque não muda dentro. não muda Nós, dentro. nós somos espírito, alma e corpo. Nós podemos fazer tudo o que quisermos pelo espírito. Se não fizermos pela alma e pelo corpo, não vai equilibrar. Não, tem que Por ter um isso equilíbrio. a importância do equilíbrio. Porque há pessoas que vivem uma vida inteira sem saberem quem elas são, morrem infelizes. É, são muitas as pessoas que estão, de que se dizem, né, cristã, há uma vida e não tem um relacionamento com Deus. Por quê? Porque elas ainda insistem em fazer tudo do jeito delas, da maneira delas, no tempo delas. Elas não confiam no Senhor plenamente. Agora, Oh, quando a amiga, gente muda por dentro e se entrega, a confiança está nele. oh, amiga, mas há aquelas pessoas que oram, jejuam, mas não se preocupam em olhar para elas. O que eu vou fazer por mim? Eu vou te dizer, Uhum, havia uma altura que eu ajudava o mundo todo, mas eu não me preocupava comigo. Foi quando sim, alguém me disse assim: olha para ti, tens que olhar para ti também, olha para a tua casa, o que é que estás a fazer em casa? E foi quando eu percebi: uau, é verdade, eu tenho que cuidar em casa também. sim. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? É, e às vezes a gente, quando está tão, com a nossa vida espiritual tão em cima que a gente se esquece de nós. E é tão Sim, importante tratarmos do nosso emocional, que é o meu conselho a toda a mulher. Se vocês só sim. vão romper em fé com o vosso relacionamento com Deus quando o vosso emocional estiver tratado. Porque se vocês só vão dar aos outros aquilo que vocês têm, na palavra de Deus diz assim: Ele nos consola, para através do consolo dele nós podermos consolar os Consolar outros. outras pessoas, Então, que exatamente. nós nos possamos permitir ser consoladas, ter um tempo de intimidade de Deus. Eu estou quebrada, dói-me o coração, dói-me a alma. Me Alguém me refaz, né? feriu. Me refaz para que eu possa ajudar outras pessoas a serem refeitas. É, porque Deus, ele não é um Deus de individualidade. Ele faz em uma para essa pessoa passar para várias. E às Exatamente. vezes as pessoas querem receber e não querem passar. Isso não é justo. Deus dá a Não. bênção para nós abençoarmos os outros. É como eu escutei essa semana, né? Você já viu manga? Pé de manga comer manga? Quem come os frutos não é o pé de manga. Não, não Então a é. gente tem que dar fruto na vida dos outros, E a gente tem que né? viver com essa postura. Eu vou me reconstruir e eu sei que vou ajudar a reconstruir outras pessoas. E isso, sabes, isso é Isso. uma lição que quebranta o coração de Deus. Nós somos filhos, nós temos o poder de quebrantar o coração do nosso Pai. Sim. Uma E a gente palavra de começar Deus.
também, né, ô Mafalda, ter a fé sobrenatural. Não é a fé no que os nossos olhos veem, porque os nossos olhos, eles nos limitam. Mas quando a gente começa a ter a fé sobrenatural naquilo que Deus tem para nós, é que a gente começa a ter esse emocional tratado, que a gente começa a conseguir romper em fé, né? Porque a gente não está indo na fé conforme a gente está vendo. A gente começa a crer naquilo que nossos olhos não veem. E as outras pessoas não vão concordar, mas a gente só faz como os burros, sabes? Os burros, eles só vêm em frente. Sim, sim. É o andar em Então, frente. É porque as como diz pessoas... lá em Josué, né? Não olhe para a direita nem para a esquerda. Seja forte e corajoso. É em frente. É indo em E frente. é verdade. Se a gente não for em frente, a gente para. A gente fica A no gente, mesmo lugar. e se a gente olhar para trás, também não dá. E Não muitas dá. vezes a gente está a olhar para trás e pensamos assim, ah, deixa-me lá ir ver aquilo do meu passado. Ah, deixa-me ver as fotografias do meu passado. E isso também não ajuda ao processo da autoestima Não, e da... porque a gente acaba ficando presa, né? Ficando A gente presa àquilo. nós temos que ter cuidado com as prisões na mente. Que possam fazer esse exercício, fechar os olhos e pedir a Deus para vos mostrar onde é que vocês estão presas e pedir a Deus para vos libertar, porque nós ficamos presas em tantas coisas. E não Exatamente. aquele Instagram que nós às vezes vamos ver que aquilo nos consome, cortar, eu não vou ver mais, eu vou ter decisão. É a decisão. Posicionamento e a decisão é a chave do recomeço, né? É, É você se posicionar, é você decidir. É aquilo que está te fazendo mal, você tem que abrir mão. Os pensamentos que estão te fazendo mal, o que você está vendo, é você abrir mão para você ser reconstruído. Senão você não vai ser reconstruído. e a palavra de Deus diz assim: e eis que tudo se fez de novo. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez Passaram de e as novo. coisas novas se Quando faz novo. é tudo, pensar é tudo, é tudo. Vou É ser tudo, é eu, vai tudo. ser a minha casa, vai ser a minha família, vai ser os meus filhos, vai ser a minha relação com os E se meus não parentes. tiver sendo tudo, é porque nós que estamos em cima do muro. É nós Sim, que não nos permitimos ser totalmente inteiras e reconstruídas. A gente está no meio do muro. Algumas coisas a gente entrega, outras a gente quer ter o controle. Então, quando a gente está no meio do muro, nem tudo se faz novo. não. E por não E, tudo fazer novo, uma coisa vai afetando a outra. e quando Deus ele faz tudo de novo na nossa vida, Ele não faz por nós, Ele faz porque Ele quer glorificar o nome dEle. Ele precisa de pessoas para glorificarem a existência dEle na Terra. Por isso, se tiver Sim, um coração a dizer, eis-me aqui, Deus quer usar. É o exatamente. maior prazer de Deus, porque Ele passa a mostrar a Ele. Não é a Mafalda, não é a Tainara, sou eu. Não. E isso é a chave mesmo para O tudo. eis-me aqui, ele usa mesmo. Ele faz tudo novo. A gente só tem que permitir. Amém. Né? E o que eu digo é Obrigada. que vale a pena, né? Vale a pena sim. Viver o novo, viver na dependência dele, porque é como você disse aí, só para a gente finalizar. Tem pessoas que às vezes estão ali em tempo de oração, jejum, mas na hora da prática, da vivência, ela não faz o que ela faz dentro de uma igreja. Ela não ora como ela ora. Diante da situação, ela se paralisa e faz do jeito dela. Então, como a gente tem sido? O que está governando a nossa vida? Você realmente conseguiu se lançar na presença do Senhor e deixar o Senhor fazer na sua vida? Ou você ainda está querendo ter controle de algumas coisas que você não adianta você ter controle, não adianta você fazer do seu jeito. Oh, amiga, falando de religião, há pessoas que às vezes dizem assim, ah, é culpa do diabo. Então não, o diabo está-me a atacar. Se o diabo está Mas a nem tudo. atacar, reataca. Ataca de volta e continua em Ataca de frente. volta, ataca de Né? volta. A Mas gente não do tem jeito que agrada a que... ele, né? A gente ataca de volta surpreendendo a ele, né? A gente É, ataca ele decidindo fazer a vontade do Senhor, é. E conforme às agrada a vezes, Deus e não a ele. e às vezes orar pelas pessoas que nos magoaram. Exatamente, porque quando a gente consegue perdoar, a gente consegue orar por elas. Olha, eu vou dizer uma coisa. No meu processo de cura, eu tive que orar por todas as mulheres com quem eu fui traída. Por isso está aí Sim, uma dica para quem quer perdoar. Orar por essa mulherada orar toda. pela pessoa, é olhar para trás e não sentir dor, É, porque nós não né? sofremos de amnésia, nós vamos nos sempre lembrar, mas foi como a Tainara Sim, disse, ressignificar o nosso passado. Teve um porquê. A gente pode pensar que não, mas teve. Se não fosse o nosso passado, nós não éramos as mulheres que somos hoje. não. Se não fosse o nosso passado, a gente não ia se redescobrir, não tá fazendo hoje o que a gente está fazendo, E eu vou te dizer, vivendo o que a gente Tainara, está vivendo. não tens orgulho na mulher que te tornaste. Tá doido? Não volto para trás de jeito nenhum. Glória a Não Deus. abro mão, não abro mão, não abro mão, de jeito nenhum.
Tudo Mesmo que muitas das Deus... coisas não estando como eu quero, eu sempre entendo e decido confiar, porque eu sei que o que ele tem para mim é muito maior. Amém, glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Querem participar de alguma forma? Podem escrever. Olha, foi bênção. Eu amei esta Muita nossa benção. semana. Tu Muito és uma bom. mulher cheia de luz, com muito entendimento, muita sabedoria. Ah, eu digo mesmo. Para mim foi um prazer enorme, né? Como eu já te falei, foi uma experiência muito válida, né? Conhecer uma pessoa também de muita luz como você. Eu acho que Oh, toda troca, né, que a gente faz, eu creio que a gente está sempre aprendendo mais do que dando, né? Então, quanto mais eu me dou, mais eu aprendo, mais eu ganho, mais eu sou abençoada. E eu aprendi muito, né? E desde que a gente está em contato. Oi? sempre que nós falamos para os outros, nós já estamos a aprender com o que os outros, com o que estamos a Exatamente, falar é com os exatamente porque outros. muitas das vezes a gente fala para a gente mesmo, né? Muitas das vezes o que a gente está falando, a gente está falando para a gente mesmo. Então eu falo que toda troca ela é muito válida. A gente está sempre crescendo, evoluindo para a gente seguir em frente. E esse é o objetivo, né? A gente ser curada para ajudar a curar, é a gente estar seguindo para incentivar outras pessoas a seguir, é a gente encorajar as pessoas que teve jeito para mim, teve jeito para Mafalda, tem jeito para todo mundo. Se eu me redescobrir, vocês também podem se redescobrir. E a gente não pode parar, a gente tem que querer se encontrar. Porque se a gente não se encontrar, a gente vai ficar se sabotando o tempo todo, né? Se alimentando e se enchendo de coisas externas, de talvez ego, talvez elogios, coisas materiais, e que por dentro vai estar sempre oco. Mas agora, quando a gente se descobre por dentro, a gente fica inteira. E ninguém nos para. Não há nada Não, mais bonito do que uma mulher inteira. Uma mulher inteira. exatamente. E até é agradável aos olhos dos homens. Quem está Exatamente. solteiro, pensa assim, o que é que eu posso fazer para encontrar um bom homem para mim? Se é uma mulher inteira, ama-te de Uhum. dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. Alguém mandou uma Olha, pergunta, mas eu não estou conseguindo ver. como deixar Deus no controle de tudo nas nossas vidas e esquecermos o nosso eu? Porque acaba por não ser uma tarefa fácil, uma vez que o nosso inconsciente aqui fala mais alto. É, Queres eu, eu, responder? eu respondo, pode deixar que eu respondo. Se você quiser, você acrescenta, né? Que na verdade nós estamos acrescentando. O que que eu digo sobre isso? O deixar a nossa vida no controle é a gente se policiar o tempo todo. Porque se a gente não se policiar, a gente faz a nossa vontade, a gente faz do nosso jeito, a gente faz conforme a gente quer, no nosso tempo, da maneira com que a gente quer. Agora, quando a gente deixa no controle de Deus, é o que eu disse também, o que vem de Deus traz paz. Então, se você quer agir e você decide se policiar, não, peraí, eu não vou agir. Será que isso agrada a Deus? Será que o que eu estou fazendo é para glorificar o nome de Deus? Eu estou agradando a quem? A mim mesma? Ou alguém que fez algo comigo e eu estou retribuindo apenas o que ela estava esperando? Não, então peraí, eu vou me surpreender. Eu vou surpreender a mim e ao outro. Porque quando eu sou atacada, é o que a Mafalda falou, quando a gente é atacada, a gente tem que revidar. Mas eu revido fazendo a vontade de Deus. Então, quando eu decido colocar Deus no controle, né, deixar tudo nas mãos dele, eu me policio o tempo todo. Porque se eu não me policiar, eu vou lá e ponho a minha mão. Então, para eu não fazer do meu jeito, eu brigo comigo o dia todo. Eu brigo comigo o dia todo para que eu possa deixar nas mãos do Senhor e viver Ele no controle da minha vida. É como eu te disse, somos as nossas próprias mães. Nós tornamos-nos mães de nós mesmas. Exatamente. Nós nos tornamos mães de nós mesmos, do nosso pensamento, né? Do que a gente quer fazer. Tem uma Não, outra pessoa falando. não consigo parar de falar no assunto. Eu também tinha esse problema. Lá está, é o mesmo que a Tainara já disse. Esquecer o que nós estamos a pensar, eu não aceito. Eu costumo dizer assim, eu não aceito estes pensamentos em nome de Jesus, está repreendido, eu não aceito, isto não faz parte de mim, isto não sou eu não aceito, eu não quero. E Exatamente. rejeitar-se, mas o segredo é rejeitar mal começa um bocadinho do pensamento. Porque o que é que a gente faz? A gente alimenta. Começamos a pensar uma coisinha e damos asas. Então começamos a pensar mais e mais e mais e mais. E quando E o vamos dar conta, pensamento voa. já estamos consumidas, completamente envolvidas, a chorar, Uhum. tristes, deprimidas, já Exatamente. fomos abaixo É. totalmente. O segredo, Inclusive, o que eu acrescento aí, Mafalda, é até o seguinte: se você está a falar muito no assunto, se policie. Por que você está falando tanto numa mesma coisa?
Porque talvez isso está te governando. E você precisa passar a ter o controle da sua vida. Então, E, às vezes é um momento que eu falo que diante de um processo tem várias etapas, né? Então, tem um momento de chorar, tem um momento de falar muito, mas tem um momento também de não falar mais. Então, esse momento já passou e você ainda continua presa nele? Então, é hora de você decidir. É se policiar, vou começar a falar? Não, peraí, não vou falar, vou ficar calada. Porque o silêncio também algo que agrada ao Senhor. A gente tem que falar com Ele. Então, ao invés de você, alguma coisa aconteceu e aí você tem que ligar para 2, 3 pessoas, compartilhar aquilo, não, peraí. Senhor, eu não estou entendendo. Por que isso está acontecendo? O que o Senhor quer tratar comigo? E a gente começa, então, a não ficar falando numa mesma coisa, né? A gente tem que ficar o tempo todo se policiando, porque senão a gente realmente fala. e o meu conselho é que nós temos que parar e ver assim. Será que Deus está-me a pôr à prova? Se Deus está-me a pôr à prova, deixa-me passar pela prova com sucesso. Se tu estás a identificar que tens esse problema, ora a Deus. Próxima vez isso vai acontecer. E tu vais pensar, Deus está-me a pôr à prova. Eu vou passar por esta prova. E quando a gente vive a nossa vida com esse entendimento que para nós subirmos de nível, nós temos que passar na prova. Fica mais fácil, porque sempre que vem algo que nos destabiliza, a gente pensa, não, eu vou passar pela prova, porque é assim, o deserto existe, mas nós determinamos o tempo que estamos no deserto. Porque Uhum. quando o povo saiu do Egito, eles demoraram 40 anos e acho que está provado que eles podiam ter feito em 40 dias. Mas demorou Depende 40 da anos gente. porque eles decidiram. Ou seja, a partir de hoje, vocês têm estes problemas de não se conseguirem controlar, de não conseguirem fazer o que vocês gostariam de fazer. Comecem a mudar o vosso raciocínio do tipo, se Deus está-me a pôr à prova, eu vou passar com sucesso, porque eu sei que se eu falhar esta prova, Deus vai enviar outra igual. E eu vou estar sempre Uhum. assim, na rola bamba. E às vezes ele permite isso, a mesma situação, para a gente ver que a gente ainda não passou o nível. Porque às vezes a gente não está percebendo que a gente está agarrado ali naquele nível, né? Preso naquele nível, e ele permite outra situação igual para você perceber. Não, peraí, eu estou falando tanto que está incomodando a mim mesmo. Então, peraí, eu não vou mais ficar falando. E é orar e pedir a Deus para que você possa passar de nível, passar de fase. A Maria disse, temos que orar constantemente pelo cônjuge. O meu conselho é, tu e o teu cônjuge são só uma só carne, certo? Então tens que orar por ele, derramar palavras de bênção, porque quando tu amaldiçoas o teu cônjuge, tu estás a amaldiçoar a ti também. Então abençoar constantemente. Por mais que ele faça coisas que te incomodem, abençoa. Abençoa, abençoa, abençoa. Porque a E, nossa palavra tem poder. e orar também no sentido de pedir pela salvação dele, né? Não orar porque é uma necessidade de algo que você quer, mas porque você quer que ele tenha uma vida salva na presença do Senhor. É, porque Deus, como vocês são um casal, Deus vê-vos como um só. Por isso a importância do casamento. Ou seja, quando tu estás a orar até a pedir perdão pelos pecados dele, Deus está a receber. Mas lá está. Tem que haver uma aliança, um casamento. Não sei se é o caso. Porque do resto, Deus ouve a oração, sim. Deus é um Deus justo, Ele é um Deus bom. Mas a aliança tem um poder muito grande para Deus. E a Maria pergunta logo embaixo, né? Como saber que estamos curada? A gente sabe que a gente está curado no momento que a gente consegue olhar para aquilo tudo e não sentir mais dor. É onde você vê que a sua vida está fluindo, independente do que você deseja, independente do que você está vivendo, você está seguindo, você não está parada em função daquilo. Você não está aqui parada esperando que a pessoa volte, esperando que algo aconteça, ou que aquilo que te causou dor, né? Se conserte. Você está vivendo. Você decidiu perdoar, você decidiu liberar o perdão, se livrar das mágoas para seguir em frente. E aí você está vivendo, você está construindo uma nova história. Você está criando novos hábitos, novas rotinas. E você começa a olhar para trás e já não sentir mais dor. Então você começa a ver que você está sendo curada. E a gente aceita que não pode fazer nada. Não Porque pode muitas fazer vezes nada. nós queremos mudar. Não, não, isto não pode ser assim, mas porquê? O que é que eu posso fazer? Não, não, não. E a gente tem que aceitar. E Bolas, talvez a aceitar. cura demora por isso, né? Porque a gente está querendo fazer do nosso jeito. A gente está querendo convencer o outro. Agora, quando você entende que você não tem o que fazer e você aceita, você então começa a ser curada. Porque você sabe que quem pode fazer é Deus e você descansa. Nós podemos cuidar de nós, curar De nós. nós. Agora A os única outros. responsabilidade nossa é somente nós. Nós não temos responsabilidade pelo outro, nem pelo que o outro pensa,
nem pelo que o outro faz. A gente só tem responsabilidade em nós, no que nós vamos fazer por nós, para nós. Por isso é que a mudança começa em nós. O Exatamente. comportamento, o que queremos ver no outro, começa em nós. A O que nós restauração queremos tem que ver, partir de nós, sim. Eu vi uma né? coisa que diz assim, não há casamentos restaurados, há pessoas restauradas. Restauradas. Pessoas restauradas. Exatamente. Se você não for restaurada, como que vai restaurar um casamento? É, lá está a Entendeu? importância. Como que restaura duas pessoas totalmente quebradas, totalmente feridas, totalmente machucadas? Você tem que estar restaurada. Só que quando a gente chega no momento de ser restaurada, o restaurar o casamento não vira prioridade mais. O estar Pois na é. presença do Senhor vira prioridade. O fazer a vontade do Senhor e viver o que Ele tem sonhado pra gente, vive a nossa prioridade. Como a palavra de Deus diz, buscais o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão E serão acrescentadas. acrescentadas. Por Exatamente. E Ele isso, vai amém. acrescentando tudo. A gente vai vivendo coisas Descansar. que a gente nunca imaginou. E Ele cuida de nós. Cuida, cuida. Ele sabe todas as nossas necessidades e Ele não falha. Amém. Olha, eu queria te pedir para orar por estas mulheres que estão aqui na nossa Claro, live, das mulheres que vão ver a nossa live. Eu vou mandar a claro. live para a Tainara, ela vai meter também no perfil dela, está bem? Sim, Por isso as seguidoras dela podem rever a live também no mural dela. sim, sim, nós vamos salvar. Senhor, eu venho te agradecer por esse momento tão precioso. Que todas essas pessoas que aqui estão conosco, Senhor, inclusive o meu coração, o coração de Mafalda, venha estar quebrantado para receber o que o Senhor tem falado com a gente. Senhor, eu venho te pedir que venha guardar essas vidas, que venha mostrar para cada uma delas aqui o quanto elas são importantes e preciosas para o Senhor. Que elas venham entender o quanto é importante elas se priorizarem, elas se guardarem para viver o novo que o Senhor tem para a vida delas. Que elas possam, meu Senhor, confiar em Ti, se derramarem na Tua presença para deixar o Senhor agir na vida de cada uma delas. Que o Senhor venha nos guardar, ó Pai. E eu te agradeço por essa oportunidade de conhecer a Mafalda, de estar aqui unindo eu e a Mafalda a tantas outras vidas, unindo propósitos, né? Que eu e a Mafalda, como outras tantas aqui, podemos seguir umas ajudando as outras, encorajando umas às outras, porque pessoas curadas curam, pessoas saradas saram. Então, Senhor Jesus, que nós venhamos viver essa transformação, dia após dia, constantemente, para continuarmos fazendo a Tua vontade e não a nossa. Que não seja nós, mas sim o Senhor nas nossas vidas. E desde já eu te agradeço, Senhor, principalmente por esse momento precioso que estivemos na Tua presença. Amém. Amém. Amiga, foi maravilhosa. Eu só Obrigada tenho por a tudo. agradecer. Estou Eu muito só tenho a feliz. agradecer. Deus te Também estou. abençoe. Foi um prazer te conhecer, né? Foi um prazer estar com você aqui nesse momento. Eu tenho certeza que é uma amizade que está nascendo a partir daqui. Como Prazer é outras todo tantas meu. também, né? Que vai nascendo. Deus vai trazendo pessoas para a gente cuidar, para a gente encorajar. E são lindas amizades que vão nascendo pelo mundo todo. Deus une propósitos. E com isto da internet Exatamente. é maravilhoso. Que a gente pode se amar, Exatamente. pode se cuidar. Isso mesmo. A gente Deus vai nos somando uma na abençoe. vida da outra, né? Amém. Para tudo Um para a beijo honra e para todos glória vocês que dele. estão aqui, que estiveram com a Beijinhos. gente, né? Um beijo. Foi um Deus prazer. abençoe. Obrigada. O prazer é meu. Beijinho. Beijo.